À disposição do técnico Abel Ferreira, temos Marcelo Lomba, Bruno Fux, Aníbal Moreno, Vanderlan, Vitor Roque, Maurício, Lucas Evangelista voltando de lesão, Luigi, Naves, Thales, Alain e Benedetti. Agora o Fortaleza! Glória e tradição. O Fortaleza, o leão do Piscide, Juan Pablo Voivoda, vem a campo com o número 1, João Ricardo, 3 zagueiros. Número 13, o ex-zagueiro do Palmeiras, Kusevich, 23, Davi Luiz e 39, Gustavo Mancha. 4 meio-campistas, pela direita, 22, o capitão Iago Pikachu, número 88 para Lucas Sacha, 20, Matheus Rosseto e 14, Mancuso. No ataque, 10, Caleb, 19, Alanzinho e com a número 18, o antigo conhecido do Palmeiras, Daverson. E na reserva do Fortaleza, à disposição de Voivoda, Breno no gol, Tinga, Tite, Paul Fernandes, Bruno Pacheco, Lucero e Diogo Barbosa, outro ex-Palmeiras, Zé Wellington, Dilan Borreiro, Lucar Prior, Bruninho e Kervin Andrade. Quem apita? Fortaleza e o Palmeiras. A arbitragem comandada por Paulo César Zanovelli, de 35 anos, árbitro mineiro, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Celso Luiz da Silva. Quarto árbitro, Fábio Augusto Santos Sá Júnior. No VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro. Lado a lado os times no gramado da Arena Castelão em Fortaleza. Times já perfilados, equipe de arbitragem também. Hino nacional brasileiro. Nacional brasileiro executado em Fortaleza. Fortaleza e o Palmeiras, time da casa muito pressionado, vem de sequência ruim, com derrotas. Voivoda pressionado contra um Verdão que busca a liderança, que é do Flamengo, mas o Palmeiras, eu repito, além do Palmeiras, Ricardo Capriotti também vai estar de olho no jogo do Maracanã entre Fluminense e Vitória. Tem uma ligação muito próxima com o jogo do Palmeiras, já que o Flu está bem pertinho ali na classificação. Opinião da Bandeirantes para Fortaleza e Palmeiras. Leão contra Verdão. Alexandre Pretzel. Gostei da escalação inicial. O Giai continua como titular, né? Fez um jogo muito bom contra o Inter. Jogador que chegou com uma grande aposta, como uma grande aposta do Abel Ferreira, custou caro do São Lourenço. Teve uma dificuldade nos 5 primeiros meses no ano passado. Nesse ano não ganhou nenhuma vez a posição titular. Aí entrou contra o Inter e fez um grande jogo na última quarta-feira. E foi mantido. Existe uma coerência aí. O Mikael é titular porque o Murilo está machucado. E aí você tem o resto do Piquerez normal, o Martínez Rios e o Felipe Anderson agora com a lesão do Veiga. O Estevão, Facundo Torres e o Lopes começa o jogo com o Vitor Roque no banco. Essa é uma espécie, não sei se é surpresa, mas aí talvez tenha uma questão de bola aérea. Talvez seja isso porque o Fortaleza vai jogar com 3 zagueiros. Pode ser isso. O Flaco Lopes é mais alto, divide mais jogo físico pelo alto.
O Vitor Roque, por exemplo, poderia levar vantagem na lentidão do Davi Luiz, né? Que é um jogador que é bem lento ultimamente nos jogos do Fortaleza. Mas também não dá para contestar muito, é uma opção do treinador que deixa o Roque no banco de reservas. Então, ele praticamente acerta o time desde o jogo contra o Corinthians. Até contra o Cerro Porteño dá para dizer que a atuação não foi brilhante, mas o Palmeiras dominou totalmente o time paraguaio. Do outro lado, me parece que o Vojvoda realmente dá uma olhada para a Libertadores da América, onde o Fortaleza empatou com o Colo-Colo, mas fica esperando que a Conmebol dê a vitória para ele, né? Devido àqueles acontecimentos no estádio do Colo-Colo. Então isso não está definido ainda. E o Fortaleza joga no meio de semana a terceira rodada e perdeu o primeiro jogo para o Racing. E aí, o Fortaleza vai ser campeão brasileiro? Não vai. Isso o Vojvoda sabe que não vai. Então, ao mesmo tempo, com muitas competições para disputar ao mesmo tempo, ele também dá uma poupada em alguns jogadores que podem estar desgastados. Fortaleza tem um elenco, viu, Canhão, com muita gente acima dos 30 anos e talvez por isso o Vojvoda tenha colocado, por exemplo, Gustavo Mancha, que tem 20 anos, o Caleb, que é um pouco mais jovem, o próprio Alanzinho também, que é uma revelação, jogador lá do interior goiano, e colocando o Davidson ao lado dele, talvez seja isso também, dar uma refrescada no time para ver se consegue suportar a maior qualidade do Palmeiras. Nesse momento, hoje, o Palmeiras é favorito para ganhar o jogo, né? Queres dar um pitaco a respeito de Paulo César Zanovelli, o árbitro do jogo em Fortaleza? Eu sou um cara que quando sai a escala de arbitragem, ontem no Grenal colocaram o pior árbitro do Brasil hoje. Pois é. Certo? E ele foi muito mal. Quer dizer, ele foi coerente com com o padrão de arbitragem estabelecido, mesmo que o mundo discorde, né? Ele foi coerente com a incompetência dele. Um erro com outro erro. Pois é, viu? Ele foi coerente com a incompetência dele. Será que isso é uma coerência positiva? Eu acho que não. Acho que é uma coerência negativa. O Paulo César Zanovelli é o mesmo que naquele jogo Fluminense e alguém, que ele se atrapalhou todo e ali ele foi punido. Fluminense São Paulo. Fluminense São Paulo, lembra que ele deu o gol, que é uma confusão, a bola rolando, ele tinha apitado e não tinha apitado, e ele foi suspenso por causa disso. Entrou na reciclagem e acho que ainda precisaria de um bom tempo para se reciclar. Tudo pronto então, vai começar o jogo em Fortaleza. O Verdão dá a saída, vai rolar pela quinta rodada do Brasileirão. Começa o jogo em Fortaleza. E você, ligados pela mesma emoção aqui na Bandeirantes. O Verdão aperta para a ponta essa bola no peito, aqui atrás domina o zagueiro do Fortaleza, Gustavo Mancha, e recua, começando um pouco atrás com Davi Luiz. Levanta forte no comando, muito alta, sobe de cabeça, rebate, gira e manda para fora pela linha lateral. Arremesso para o Fortaleza já cobrar, e para fazer cobrança com muita presa aqui o Sacha na esquerda. Tá começando o jogo nesse instante, 0-0. Vai ter a cobra de bola para o meio do campo, na proteção por dentro. Mancuso carrega, tem Caleb na esquerda, passa Alanzinho, domina o garoto, é rápido, já dá o primeiro come, escapa na marcação, toca pelo meio campo, vira o passe, zagueiro Mancha domina, passa pelo meio campo, toca atrás, na roda gigante, recomeça, dá Davi Luiz, que entrega de volta a bola para Mancha, marcada por Estevão, levanta na ponta de cabeça, sobe cabeceia mal, já e cabeceou de trivela, Alanzinho pega a sobra, volta para tomar Felipe Anderson, dá um rolinho no Davidson toca a bola pela linha lateral. O Felipe Anderson deu um rolinho no Davidson, que para apelar, botou a bola para fora, Pozóvio. Ai, que lance bonito. No entanto, o Mancuso, jogador do Fortaleza, queria lateral para ele, mas nada marcado, lá vem o Palmeiras. E o Giai tentou dominar essa bola pela ponta, Pikachu fecha, Alanzinho toma, já recua, recuada aqui atrás, da volta com o zagueiro Mancha toca na entrada da grande área pro goleiro, para João Ricardo, Flaco Lopes em cima, chute do Ricardo, ela bate no Flaco Lopes, fica do lado esquerdo para Facundo bota no peito, já recua, toca do ladinho, vira o passe com Piquerez, 1 minuto 40 segundos de bola rolando para Fortaleza e Palmeiras. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Cio, a mais premiada do Brasil. Se é Cio, pode confiar. Davi Luiz da grande área, toca a bola, ela vai sair em escanteio. O João Ricardo com o pé, chegou o goleiro, tirou, voltou para fora pela linha lateral. Que recuo esquisito. Tudo bem que recuar para o goleiro na direção do gol é problema, só que ela veio esquisita para o goleiro que botou para fora, Pozóvio. Eu acho que a defesa do Fortaleza tem que fazer um churrasco para tentar unir o elenco aí, porque é a segunda que tenta pro João Ricardo, ele afasta bem para tirar todo o perigo da área do Fortaleza. O Everton na grande área, pé direito, levanta, muito mal, passa, quase bate no árbitro, cai no meio, tenta o giro por trás, Flaco Lopes, opa! Tomou pancada, chegou o Davi Luiz por baixo, é falta marcada. Uma observação, Pretzel, para você, para o ouvinte, para o torcedor do Palmeiras em especial. Palmeiras adora molhar o seu gramado no Allianz.
no Castelão, em nenhum minuto jogou-se água. Ou seja, Fortaleza não vai dar para o Palmeiras uma arma que ele usa, que é molhar para o campo ficar rápido. É uma boa observação, né? Até porque o gramado não é dos melhores no Castelão, então você não molha e deixa o jogo um pouco mais travado, né? O que beneficia o Fortaleza. Rios domina, uma trivelinha na esquerda, Piquerez, olha para a área para cruzar, para Flaco Lopes, Davi Luiz de cabeça, rebate, a bola sai da grande área, cai no meio de cabeça, tenta o rebote pelo meio do campo ainda, na proteção com dois Martínez, Flaco na área lançado, com a cabeça ajeita, tá no fundo, sai da grande área, tira a bola, domina, marcado, trouxe para a perna boa à esquerda, toca do lado dessa jogada, para Rios, belo drible, tá na área, outro corte, lança para a direita no apoio, chega na proteção, Giai, ele prefere a bola para Felipe Anderson, dá para Rios, ele bate a bola chutada, batendo o Aranzinho, vai para fora, em lateral, ataque do Verdão na direita, 13,5, primeiro tempo, 0-0 para Fortaleza e Palmeiras, lateral, cobra da bola que atrás do meio campo do Palmeiras, com o zagueiro Gustavo Gomes, domina, com liberdade, caminho o capitão, do ladinho pela meia direita, Martínez, ele vira, jogada para a direita, Giai se posiciona, do que domina, passa para a direita, vira a bola para Felipe Anderson, dá no meio para Rios, com liberdade, calcanhar, devolução para Felipe Anderson, sai da falta, Caleb marca, faz a inversão para Martínez, de primeira vira, jogada para o zagueiro na ponta esquerda, Micael domina, tá livre, sozinho, domina, põe no chão, já recua, volta a bola para Martínez, vira-se, tem Micael de volta, tenta jogada e devolve a bola para Micael outra vez, Pikachu em cima, dá na esquerda, posição legal, Facundo, levantou para Flaco Lopes de cabeça, mancha, tira, manda a bola para fora, apenas na linha lateral, quase a bola do Facundo chega pro Flaco Lopes, Pozóvio. E foi bem agora a defesa do Fortaleza ali com o Mancuso, viu que a bola era pro Flaco Lopes, ele é grandão, afastou o perigo e o Palmeiras vem tocando bola no meio de campo. 4 minutos e meio, o primeiro tempo com 0-0, o Verdão arrisca a jogada com o Giai, já na direita pela ponta, Bertão com Rios, lá na linha de fundo, aberto mais pela beirada o Estevão, domina, tenta o giro, belo drible, ganhou, acabou o campo, ela foi para fora, ele sai do Sacha, a bola foi para fora direto, linha de fundo, Bruno Pozóvio. Ele tentou a pedalada ali pelo lado direito do ataque, mas o campo ficou curto, Canhão, tentou até o cruzamento com a perna direita, já tinha saído para a linha de fundo, tiro de meta pro Fortaleza, segue 0-0. Uma curiosidade, o Davi Luiz cortou aquela cabeleira, né? Quem diria, né? Cortou, jogava de tiara, de faixa. Será que foi a Dalila que cortou o cabelo do Davi Luiz? Aí Ele perdeu a força. No meio essa bola, disputa a jogada, Rios, o braço, comete a falta, arbitragem, para e marca, é pro Fortaleza, o toque eletrônico da Bandeirantes, marcou com Michel Lopes na mesa de som, com Roberto Dias na central técnica, Castelão em Fortaleza, a bola rola, o relógio não para. Agora 5 minutos e meio do primeiro tempo. Quinta rodada, Campeonato Brasileiro. Ricardo Capriotti, 0-0 para Fortaleza e Palmeiras. Oi, Canhão, 0-0 também para Fluminense, vitória no Maracanã às 8h30 da noite em Bragança Paulista. O Bragantino recebe o Cruzeiro. Bola aqui atrás na marcação com o zagueiro Mancha. Mancha domina, enfia do lado esquerdo. Aranzinho fecha com Caleb. Trombada, a bola vai no meio ainda. Davidson pega a sobra, não pega a bola, vai para fora direto pela linha lateral. Em arremesso, Davidson pega a bola e arremessa para Alanzinho. Ele chuta, bate no peito do Gustavo Gomes. Saiu em lateral, o escanteio. Resta saber que o Gustavo Gomes esticou a perna por cima da bandeira de escanteio. Lateral já cobrado com pressa, bola para a grande área. Disputa na marcação para pegar essa sobra por dentro. Tenta a jogada, Mancuso perde. E o Stoma lança muito mal pela meia direita. Não pega Facundo. Recuperação, volta essa bola pela ponta com Kusevich. Na meia direita, Caleb é quem se apresenta, passa para o ataque. Rosseto domina, vira na ponta para Iago Pikachu. Do Pikachu mais à direita ainda. Desmarcado, pede a bola mais atrás. Volta a jogada para Rosseto. Rosseto toca a bola para Davi Luiz. 6,5 o primeiro tempo, 0-0 para Fortaleza e Palmeiras. Bola com Davidson de primeira para o Alanzinho, para cruzar para o gol, tentou bater, travado a Mancuso, ela foi para fora. Inteligente, Rios protege, ela vai direto, linha de fundo, Pozóvio. Parece uma parede o Rios, né? 1,90 m de altura. E aí um destaque, Canhão, para um lance que havia acontecido, inclusive há um minutinho atrás, a bola ia para a lateral e o Daverson já fez isso contra o Atlético Mineiro. Ao invés, ele tentou fingir, na verdade, um chute e segurou a perna atrás das nádegas, Canhão. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas e a internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Verdão ataca na grande área, bola Felipe Anderson, adiantou demais ainda, Davi Luiz na sobra, bota para escanteio. Davi Luiz primeiro chega fazendo o corte, mandando para fora, escanteio para o Verdão na direita, Pozóvio. E que bela jogada agora do Palmeiras pelo lado direito do ataque, Felipe
Felipe Anderson tentou um cruzamento, mas antes dele, Davi Luiz chegou para afastar. Lá vem escanteio para o Palmeiras pela direita, Estevão na bola. Torcedor do Verdão ligado na Bandeirantes, esperando o gol. O Verdão que era a liderança do Campeonato Brasileiro, com quase 8. Primeiro tempo, o escanteio vai ser cobrado. O Estevão para bater, para a grande área, Gustavo Gomes. Mikael está lá cobrado, curto o escanteio. Estevão toca para Felipe Anderson, na direita para o Estevão, devolução. Não vai Felipe Anderson para tomar, ganhou aqui atrás, toca à frente. Essa bola, marcação com Sacha para Caleb. Desviada, ela sai, é novo. Lateral é para o Palmeiras. É lateral para o Verdão jogar Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN, é no Disney Plus, assine já. Lateral cobra do bola pela ponta, Felipe Anderson chegou para a cruzada, um balão e a bola vai para fora. Linha de fundo, tiro de meta, Fortaleza joga 8:30, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, e esse começo de jogo, 0-0. Bom começo do Palmeiras, canhão forte, consistente, pegando a bola no meio campo, partindo rápido para o ataque. Felipe Anderson teve uma ótima jogada agora, o Davi Luiz salvou, tirando para escanteio. O Estevão, né, que já está vendido para o Chelsea, cada vez eu sou mais fã desse menino. Ele divide todas as bolas, todas, e sempre parte para cima da marcação. Fortaleza começa esticando bola para o Davis e para o Alanzinho, mas o Palmeiras retoma e ataca bem. Grande abraço para Marília. Alô, Marília. Alô, JR. Alô, Tubarão. Grande JR. Estamos com você, menino. Grande abraço para você, Marília. Aqui atrás domina com Davi Luiz, o time do Fortaleza, para jogar. Dá Gustavo Mancha. Aí marcado, devolve a bola com Davi Luiz de novo. 9, primeiro tempo, 0-0. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG. Porque é Nakata. Conceito na ponta, ganha, jogada de bico na lateral, bola pra fora. Era pro Mancuso, a bola foi pra fora, lateral de graça. É do Palmeiras, a sequência da jogada. Já em reversa, Felipe Anderson devolveu, opa, pra fora. Devolução errada do Felipe Anderson. Já cobrou Mancuso, Alanzinho domina. Já em primeiro, põe no pé e toca a bola pra escanteio. Deu certo na chegada, já tira. Alanzinho ia chegar livre na grande área. Escanteio, Fortaleza na esquerda, os óbvio. E destaque para a recuperação do Giai, que é conhecido pela garra, o lateral direito argentino. Alanzinho na bola, escanteio pela esquerda, o primeiro do Fortaleza. Com quase 10 minutos do primeiro tempo e os 3 zagueiros vão para a grande área. Kusevich, Davi Luiz, Gustavo Mancha. Alanzinho cobra do escanteio na primeira trave, Davidson se mexe. Com quase 10 em o toque, marcando 10 primeiro tempo. Só que tá fora essa bola do semicírculo. O Alanzinho malandramente ajeitou a bola fora, o 4-4 dedou ali o Fábio Augusto Sá Júnior. E aí foi lá o Paulo César Zanovelli e arrumou ali a bola. Alanzinho, escanteio, fechadinho para Davi Luiz de cabeça para trás, o toque do Mikael. Escanteio na direita, artilharia pesada no alto, Fortaleza é bom. Escanteio na direita agora para o time da casa, Pozóvio. E agora vem todo mundo pro ataque, vem Kusevich, vem Davi Luiz, bola na área do Palmeiras. Levantamento, bola para a grande área, tentou cabecear para o gol, errou Caleb. Recuperação, Palmeiras é quem toma para tentar armar o contra-ataque, a bola aberta para a esquerda. Piqueires domina e joga sem muita pressa. Em Fortaleza, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos do primeiro tempo. Brasileirão, a quinta rodada no Castelão. Fortaleza, Palmeiras, 0-0. Ricardo Capriotti. Oi, Canhão, no Maracanã, 13 do primeiro tempo, Fluminense e Vitória estão empatando por 0-0. No campeonato inglês, o Liverpool está muito perto de conquistar mais um título da Premier League. Venceu o Leicester hoje por 1-0 e no meio de semana, se o Arsenal perder para o Crystal Palace, o Liverpool comemora o título. Ou então, fica para o final de semana, quando a equipe comandada por Arne Slot vai receber o Tottenham. E se vencer, coloca mais uma faixa no peito. Na esquerda, Alanzinho domina livre, vai no fundo, bateu pra grande área, a bola passa por todo mundo. Era bateria, alguém, não importa a cor da camisa, ia pro gol do Everton. Que chance, perdeu o Fortaleza, Pozóvio. E que belo drible do Alanzinho pela ponta esquerda. Ele recebeu um 10, olhou pra área, tentou cruzamento, mas o Daverson queria a bola pelo alto, a bola foi pelo chão, tiro de meta pro Palmeiras, segue 0-0. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Davidson domina, meio campo travado, chegou para proteger por baixo, ganha na prançada, Mikael. Felipe Anderson tenta driblar, perdeu. Rosseto para Davidson, na esquerda, Alanzinho. Giai do lado, correu Giai. Alanzinho adianta a bola, ela vai direto, liga de fundo. Tiro de meta, a bola pro Verdão. Alanzinho deu uma olhadinha pro outro, querendo falta. Só olhou, né, Pozóvio? E que belo duelo pela ponta esquerda de ataque do Fortaleza, o Giai e o Alanzinho. Toda a bola tem sido pelo Alanzinho. Ele queria agora uma falta, mas o juiz mandou bater.
Na direita, Alanzinho chegou com Gustavo Mancha, fez a falta, aliás, o Estevão aqui foi para a jogada, acabou derrubando, puxando pelo braço, usando o braço, a arbitragem marca, atendendo o assistente Luanderson dos Santos, é falta para o Fortaleza. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, tá tudo certo. 13, primeiro tempo, Alexandre Pretzel com gramado seco e tudo, 0-0 Pretzel. O Alanzinho contra o Giai, já é o duelo do jogo, né? Alanzinho muito rápido, me lembro que o Marcelo Paz anunciou ele, um jogador que é do interior de Ceará, né? Que chamou a atenção no Campeonato Cearense, contratou. Agora, se ele põe a bola por cima, o Daverson faz sem goleiro, porque o Everton estava aqui do outro lado, ele bateu por baixo e o Fortaleza perdeu a primeira chance do jogo, 0-0. 13 minutos e meio, primeiro tempo. Em Brasília, são 18h45, quinto sinal da Bandeirantes, marca. Ative o efeito Estrela, acesse o site e abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Facundo tenta a jogada, perde, ela volta para a direita, ajeita aqui atrás de toca, à frente essa bola, e Pikachu com o peito, Davidson, Caleb domina, mas perde na sequência, Rios tenta o toque, a bola botada para fora pelo próprio Rios, lateral de quem o Bandeira está marcando, é lateral, o Palmeiras é quem joga com 14, primeiro tempo, 0-0, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 14, primeiro tempo, seguimos com o placar de 0-0, arremesso lateral com Piquerez, toca na ponta, Facundo, Piquerez, pé direito, levanta, bota no meio campo, Estevão tenta, Flávio Lopes cabeceia, bate na marcação espirrada, vem Rosseto, brigou, sobra pro Palmeiras, Estevão dominou, na direita, dispara Felipe Anderson, é lançado Felipe Anderson, tá na grande área para cruzar, para trás, Rios, bateu no canto, pega João Ricardo, Felipe Anderson só prepara, Rios um canhão, João Ricardo cai, gruda, nem rebote dá pro Zóvio. Na arrancada do time do Palmeiras, Estevão trouxe pelo meio, soltou na direita para Felipe Anderson, aberto, na ponta direita tentou trocar para trás e Richard Rios, completando seu 20º jogo na temporada, tentou o chute no canto direito, João Ricardo caiu bem, 0-0 Fortaleza e Palmeiras. É Caboclinho, Manuel Zaidana, Belo Beraba, por enquanto 0-0, Caboclinho para Fortaleza e Verdão, bola lançada, Flávio Lopes não vai para a jogada de cabeça, Mancha, toca goleiro João Ricardo, domina com o pé sozinho, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio, a mais premiada do Brasil. Se é Cio, pode confiar. Fortaleza, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do primeiro tempo. Quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza, Palmeiras. Dá 0-0, Ricardo Capriotti. Oi, Canhão, 0-0 também para Fluminense, vitória no Maracanã, 17 do primeiro tempo. A rodada termina amanhã com o jogo na Arena Fonte Nova, entre Bahia e Ceará. Facundo para a jogada da arbitragem, para o jogo, marca a falta para o Verdão. Começar a jogar com 15 minutos e meio, primeiro tempo com 0-0. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas em internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. De volta a bola pela linha lateral, arremesso com pressa, já cobra pela ponta o time do Fortaleza. Recuada, Pikachu começa com o zagueiro, domina Bertão, Kusevich, dá pelo meio do campo, recebe de volta a bola com Lucas Sacha, toque de volta era para Kusevich, que entrega a bola para a meia direita, recebe marcado, recua, dá Kusevich, meio campo um pouco atrás com Davi Luiz, que abre a bola para Gustavo Mancha, aqui na esquerda, são 16,5 primeiro tempo, pelo comando esse passe da abertura com Rosseto toca para trás a bola com Sacha, a Davi Luiz do comando, passa a bola do carrinho, tirou aqui atrás com Martínez travando, espirrada a volta, Iago Pikachu tomou, Martínez insistiu, Pikachu ganhou na área, rolou para fazer, Caleb bateu, o Everton defendeu, tirou Micael, voltou na grande área, bola para Sacha, chutou prensada, tá na área na esquerda para Davidson, tentou ganhar, Giai da cobertura, mas está marcado o impedimento. Só agora o assistente para e marca Celso da Silva. É lá no começo da jogada, ou seja, a meia hora atrás, Puzóvio. É, uma jogada que poderia ter sido parada um pouco antes, né? A tentativa do Caleb, ele deu uma bela batida para o gol e o Everton, completando o seu 21º jogo nessa temporada, foi bem na saída de bola. O chute do Caleb, inclusive, muito bem no peito do Everton, segue 0-0 Fortaleza e Palmeiras. 17 minutos do primeiro tempo, 0-0 para Fortaleza e Palmeiras. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Disney Plus. Assine já!
Sai jogando o Gustavo Gomes aí na direita com o lateral Giai, que domina e vai à frente. O domínio parte para o meio do campo. Toca pelo comando. Estevão passa, pede Facundo, devolve a bola. Estevão pelo meio. Toca de volta atrás da Giai. Na direita, Richard Rios. Dá o primeiro combo, escapa na marcação com Sacha. Chuta. Sacha põe o pé, ela vai para fora direto pela linha lateral. Arremesso para o Palmeiras. Bater com quase 18. Primeiro tempo 0-0. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG. Porque é na carta. Sai Felipe Anderson, já cede, Bruno Mancuso, toca no meio para Martínez, que abre a jogada com Piquerez. O Verdão ataca agora pela esquerda. Facundo Torres passa, Betão Piquerez toca a bola para Facundo, linha lateral do campo, devolve na meia, recomeça. Tem o passe atrás com Martínez, que vira pelo meio campo, roda gigante para Gustavo Gomes, do capitão, domina a bola. Da Giai na direita, levanta na grande área. Flaco Lopes vai chegar, João Ricardo primeiro. É bom por cima, Flaco Lopes sai do gol para pegar João Ricardo Pozóvio. E bom lançamento do Giai, buscando ali o Flaco Lopes, mas João Ricardo, goleiro experiente, 35 anos, saiu bem para fazer a defesa. 0-0 Fortaleza e Palmeiras. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes. 19, primeiro tempo, 0-0 para Fortaleza e Palmeiras. Pretzel. Olha, e o jogo tá passando rápido, porque os dois times atacam. Ninguém fica atrás tocando bola, nem faz ligação direta com o goleiro, não. É bola no chão, é trabalho de bola pelos lados e pelo meio também. Um jogo bem interessante, e o esquema de jogo do Vojvoda, que eu achei que sofreria no meio de campo, tá levando vantagem em determinados momentos sobre o Palmeiras. Um bom jogo de futebol. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 19,5 primeiro tempo. Gustavo Gomes na jogada, manda a bola para fora, arremesso lateral na esquerda. É pro Fortaleza jogar. Grande abraço para Garça, alô interiorzão de São Paulo. Alexandre, Cícero, toda a família, torcedores do Verdão esperando a vitória em Fortaleza. Meio campo aqui atrás com o Davi Luiz, ele amacia na coxa pelo meio campo, sai do Flaco Lopes na grande área, a bola muito alta, passa pelo Sacha, vai para fora. Lucas Sacha é baixinho, tentou botar o cabeção. Que lançamento do Davi Luiz, Pozóvio. Quase a mesma jogada que fizemos há pouco, agora com o Palmeiras, com o Giai procurando o Flaco Lopes. Dessa vez o Davi Luiz tentando o lançamento, a bola passa direto para a linha de fundo. 0-0 Fortaleza e Palmeiras. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Roberto Dias na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som marcando. Arena Castelão em Fortaleza. A bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio primeiro tempo. Brasileirão é a quinta rodada. Fortaleza, Palmeiras, Capriotti, tá 0-0. Oi, Canhão, 0-0 também lá no Maracanã, 22 do primeiro tempo para Fluminense e Vitória. Hugo Calderano, brasileiro mesa tenista, fez história nesse domingo ao vencer a Copa do Mundo de Tênis de Mesa disputado em Macau, na China, ao derrotar o número 1 do mundo, o chinês Lin Shidong, por 4-1. É o primeiro não europeu e não asiático a conquistar esta Copa do Mundo, Canhão. 21, primeiro tempo, na ponta zagueiro Gustavo Mancha, chuta, a bola vai descer e Felipe Anderson foi direto pela linha lateral. Arremesso para o time da casa jogar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Agora há pouco uma imagem recuperada, passou muito rápido, o Rios foi até a beira do campo ali, o jogo estava no ataque do Palmeiras, ele faz um sinal para o departamento médico, alguém do banco, fez um sinalzinho assim com a mão, sabe? Parece que ele pediu alguma coisa, acho que não é um café. Só pode ser alguma medicação, alguma coisa, né, Pozóvio? Café não é, né? Pode ser um suplemento só para ajudar o Pozóvio. Não sei se vocês viram o René do Fluminense tomando um comprimido na quarta-feira. É isso. Pode ser, porque ele foi lá, a bola estava longe, ele foi lá, encostou e fez um sinal. Não sei se trouxeram ainda, mas já vão trazer com certeza. Na ponta, Pikachu lançado pela beirada com Caleb, entrada na grande área, tocou para trás, volta a marcação para tomar com o Piquerez. Piquerez pelo meio, jogada para ponta, vantagem para o Verdão, cai com o Piquerez. Na direita o Estevão vai fechar aqui com o Gustavo Mancha. O zagueiro acompanha a bola muito forte, vai saindo, insistiu o Estevão. Ela bateu em quem por último, tocou no Estevão. É lateral, é bola para o Fortaleza. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Tá viajando, tá pelas estradas, tá ligado na Bandeirantes. Boa viagem pra você. Feriado é amanhã, mas tem gente já dando
o pinote, porque vai estar chovendo em vários lugares. O camarada pegou a família, botou no carro, saiu. Aí quando chegou no destino, e dá-lhe água. O que eu vou fazer? Não, nada, você nada. Não, mas é só é uma avaliação. Aí tu vai no supermercado, tem uma fila, viu, do tamanho da fila do INSS antigo, lembra? Que dava a volta nos quarteirões, né? Então é complicado isso. Aí chega na tua vez e acabou o produto. Pois é, e aí? Né? E os preços também. Pô, mas vocês são chatos. Não, quem quer sair, viu? Quem quer sair de São Paulo, eu acho que deve sair. Para se divertir, para sair um pouco do pique, né? Do nada pique, contra, nada contra, passear, né? nada contra para quem quer passear e quem vai passear e quem pode passear. Isso é muito bom. Agora, não significa que não sofra como sofre aqui também. Claro. Falando em passeio, que lugar maravilhoso por um passeio que é Fortaleza. Oh, lugar bonito. Fortaleza é uma bela cidade, tá louco. E praias. Que lugar maravilhoso. 23, primeiro tempo. Seguimos com o placar de 0-0 aqui atrás do Minas. Jogador Verdão sai jogando com Gustavo Gomes. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas. Internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Sai jogando o Verdão para a direita, essa jogada, Giai domina, dá Rios do ladinho, devolve a bola para Giai, tá marcadão, pressionou em cima dele para tentar pegar essa bola pela ponta aqui, marcando em cima o Rosseto, ele inverte a bola para a esquerda, solução prática, rápida, boa, entrega a Piquerez no fundo, para Facundo domina, encosta ao lado, pede a bola para Martínez de volta, a bola para Facundo atrás, Micael, opa, travou o Davidson, caiu sozinho o Davidson, Micael divide, volta a bola, dá Gustavo Gomes, o Berlama, quem joga na sua defesa. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN, é no Disney Plus, assine já. Rios lançando pela ponta, marcação, mancha, põe o pesão e toca a bola para fora pela linha lateral com pressa, já reversa Felipe Anderson do lado para Jé, que entrega mais atrás com Gustavo Gomes. Chegamos a 24,5, o primeiro tempo 0-0 para Fortaleza e Palmeiras, é quinta rodada Brasileirão. Facundo para trás a bola, toca Martínez atrás, tem Gustavo Gomes na ponta, Micael pediu, toca na direita, Gustavo Gomes dá para Giai, com certa liberdade, caminha quase 25, primeiro tempo com 0-0. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. Você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alexandre Marques nas imagens, com ele, Lucas Bueno, Ana Carolina Galeano no digital. Olha, João domina com o pé, já toca para a direita, já se aproxima, enfia na ponta o passe errado para Felipe Anderson, se antecipa na frente, ganha essa bola Mancuso toca com Sacha, para Mancuso, no fundo, para cima dele, ele chuta, ela bate em Gia e vai para fora pela linha lateral, arremesso, ataque do time da casa do Fortaleza, Mancuso para fazer cobrança, passa na ponta e perde a bola, o Alanzinho na grande área, Davidson, ele reversa para trás, dá para o Alanzinho, que dá para Mancuso, que dá para o Alanzinho, domina bem, Felipe Anderson para travar, volta, Flaco Lopes ganhando, toca atrás, Rios, Felipe Anderson, dele no meio, com Flaco Lopes, passa na ponta pela direita, impedido o Estevão, arbitragem não marca, Estevão na área, pé direito bateu, tocou no João Ricardo, vai entrando, de cabeça, em cima da linha, salvou o Kusevich, em cima da linha, e é só agora o assistente do Anderson dos Santos, dá um impedimento que eu vi a 600 mil quilômetros, estava muito à frente ou não? O assistente deu impedimento. Marcado, quando ele chuta, ela bate no goleiro João Ricardo e em cima dele o Kusevich tira. Com pressa o Fortaleza cobra o impedimento na direita, Caleb lançando na grande área, vai na travada com Piquerez que volta a bola para fora. Tava ou não estava impedido o Estevão há 30 segundos atrás, hein, Puzóbio? A gente achou inclusive que estava impedido, mas depois desse contra-ataque, aí o Flaco Lopes tentou a bola para o Estevão e na verdade ele estava antes da linha do meio de campo, não estava impedido, portanto, ele tentou cavar em cima do goleiro João Ricardo, mas 35 anos, tem experiência nas costas, foi bem para fazer a defesa, a bola subiu, ia cair dentro do gol e Kusevich, ex-jogador do Palmeiras, cabeceou para fora e agora, Canhão, um destaque porque o Daverson está caído ali na área do Palmeiras. E vai vir no banco do Palmeiras. É, exato. O Zanovelli falou que não estava impedido, Estevão. Alguma reclamação ali, pelo jeito, para o Abel Ferreira. Cartão amarelo para o treinador do Palmeiras. Não, parece para o João Martins, para o auxiliar do Palmeiras. Ali também a comissão técnica do Palmeiras, que é famosa por essa postura na beira do campo, né, Canhão? Inclusive a gente sempre fala do Zubeldia, mas o Abel faz essa escola, inclusive confirmando Vitor Castanheira, auxiliar do Abel. Me desculpe, para que reclamar desse jeito? Porque se sai o gol seria validado.
Tu tem uma técnica, Canhão, e todo mundo tem de narrar o lance até o fim, porque se os auxiliares de arbitragem os auxiliares errarem, o gol vai ser validado. Por que o Abel reclamou? Se fosse gol, seria o Estevão foi tão rápido que parecia impedimento e não estava impedido. Escanteio. O Vitor Castanheira, então, tomou cartão. Assistente técnico do Abel. O Davidson está dentro da pequena área entre o Rios e o Everton. 28 minutos, escanteio vai ser cobrado. Vai lá o Paulo César Zanovelli para orientar alguma coisa ao Davidson. Não é preciso, se ele fizer uma falta é só marcar. 28, primeiro tempo. Pikachu para cobrar o escanteio na grande área. Kusevich, Mancha, Davi Luiz. Pikachu para Mancha de cabeça. Tira o Felipe Anderson, lá cai no meio para Estevão. Tentou um chapéu. Opa! Tapão na bola. Tem falta e tem cartão para o jogador do Fortaleza que quer tomar um lençolzinho do Estevão. Pozóvio. Depois da defesa do Palmeiras afastar, o Estevão ia tentar fazendo um chapéu ali pro Alanzinho, que colocou a mãozona na bola, recebeu o cartão amarelo, inclusive número 19, amarelado pro time do Fortaleza, segue 0-0. Em Brasília, 19 horas. 28 minutos e meio, primeiro tempo. Alexandre Pretzel. Placar de 0-0 para Fortaleza e Palmeiras. O jogo tá bom, né, Pretzel? Bom jogo, um jogo muito disputado, muito corrido agora. A velocidade do Estevão para receber a bola do Flaco Lopes, que está jogando bem, hein? Foi um negócio impressionante. Todos nós que estamos aqui imaginamos que estava, olha, muito impedido, né? E quando a gente olha, ele sai de trás do campo do Palmeiras numa velocidade realmente impressionante. Eu sou fã do Estevão, é um baita jogador e o palmeirense vai lamentar muito quando ele deixar o time no meio do ano. Bom jogo, agora o Everton está sentindo alguma coisa, né? Chances dos dois lados e o Palmeiras, é claro, com muito espaço para atacar, mesmo que o Fortaleza tenha 3 zagueiros e 3 volantes no meio de campo. É bom lembrar que em nenhum instante o Estevão se deixou intimidar pela marcação no impedimento. Jamais, foi até o fim. Foi até o fim. E o Davi Luiz salvou o gol. Acho que foi o Davi ou foi um outro zagueiro? Salvou o Kusevich. Kusevich salvou o gol em cima da linha. O Everton sente alguma coisa. Ih, rapaz, acho que agora vai ter um remedinho pro Everton também. Não é contusão muscular, não é nada não. Ele se sentou ali, tudo bem que estão jogando o spray na canela dele, mas ele levou a mão à boca e parece ter recebido um remedinho santo ali, Pozóvio. Tá dentro da área do Palmeiras ali, caído. Inclusive, os médicos do Palmeiras, como você destacou, colocaram aquele spray no tornozelo do goleiro do Palmeiras, que é o jogador com mais vitórias no Brasileirão, na história do Palmeiras, 120. O goleiro com mais vitórias na história do Brasileirão com a camisa alviverde. Já está de pé agora. Teremos o reinício da partida, 30 minutos do primeiro tempo. Com Beto Rebeck na central técnica, Michel Lopes na mesa de som. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou em Fortaleza. A bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do primeiro tempo. Na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza, Palmeiras empatam em 0-0. Ricardo Capriotti. Canhão, 32, o primeiro tempo do Maracanã segue 0-0 Fluminense Vitória. Mais cedo, São Paulo venceu o Santos 2-1 e o Atlético Mineiro derrotou o Botafogo 1-0. O Everton atendido, o Davidson pegou a garrafinha d'água e aí jogou no massagista do Palmeiras, que é claro, é velho conhecido dele também, né? O cara deu uma olhadinha como que, pô, tá louco? Mas é um crianção em campo também, né? Podia jogar um pouco mais de bola, né? E vem o Palmeiras. Nada contra brincadeiras, né, Pretzel? Nada disso. Não, nada disso. É que toda hora ele fazia, certo? É que tem hora, ele vira chacota daí. Martínez na esquerda com Piquerez, marcado por 2, toca pro lado, passe errado, vem Caleb para tentar girar, é rápido, habilidoso, recua, dá pela meia direita, recebe da marcação para Rosseto, mais por dentro com Sacha, domina e joga, vem com ela aqui atrás o Fortaleza, toca a bola para Davidson pela meia direita, 31,5, enfia na ponta, Lanzinho não vai, por a bola apenas protege, o Everton com o pé, domina e joga aqui fora da sua grande área, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. 32 e o jogo, Alexandre Pretzel com 0-0, Pretzel. 0-0, jogo muito movimentado, né? O Palmeiras passando bem a bola pelo meio, o Fortaleza tenta se defender ao máximo, né? Encurta o espaço, adianta os 3 zagueiros, encurta o espaço, tenta tomar a bola no meio campo e sai rápido em contra-ataque. O jogo do Fortaleza está muito bem definido, né? E o Palmeiras, é claro, com a sua qualidade, é mais time que o Fortaleza.
Davidson no fundo para Pikachu, para trás, bateu pro gol, Caleb! Alanzinho fechava e bateu para fora nas costas do Caleb. De pé direito, um canhão longe no gol, linha de fundo, passa por cima do gol do Palmeiras, Pozóvio. A jogada do Fortaleza foi muito bem tramada pelo lado direito. Agora o Alanzinho do outro lado estava caindo pelo lado esquerdo com o Giai, foi se aventurado pelo lado direito, tentou o chute, mas a bola passou longe do gol, Canhão. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 32:30, mandou um abraço para Andradina. Alô, Simval, grande Simval. Esse menino fazia gol, né, Preto? O Simval jogou em vários clubes brasileiros. Jogou no Grêmio também, junto com o Tico, no ano de 92. Andradina era um ponteiro esquerdo também. Sim. Tinha um ponteiro chamado Andradina. Andradina é uma terra cheia de jogadores e bons. Perfeito. Marcos Basílio, Lauro, goleiro. O Andradino, Fabrício Carvalho. Eu acho que o Andradino era do Matsubara ou do América Mineiro agora. Estou em dúvida agora. Não me lembro. É de um dos dois agora. Grande abraço pro Simval que tá ouvindo a gente na beira Andradina. Alô, Paulinho! Meu irmão também tá lá em Andradina ligado. 30:13, a bola vai pra fora, pé arremessou lateral, a bola com o time do Fortaleza. 30:30, primeiro tempo com 0-0. Lateral cobrando bola pra ponta, Alanzinho por aqui, vai fechar com o Mancuso. Alanzinho toca a bola para Sacha, limpou pra perna da canhota, depois tentou ganhar, a bola saiu pela linha lateral. Arremessou bola para o Palmeiras jogar. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Canhão. 34, fala pro Zóvio. Naquele atendimento do Everton, que ele estava caído dentro da grande área do Palmeiras, ele tentou fazer um migué ali. Na verdade, os médicos do Palmeiras deram um comprimido pro Gustavo Gomes, capitão alviverde. Deve estar com alguma indisposição, vamos acompanhando. Ah, tá, uma tática interessante. O Everton se machuca, que os caras param o jogo. Flaco Lopes na ponta, rasga marcando por dentro o zagueiro Gustavo Manches, espirrou, voltou pela meia direita. Caleb habilidoso é quem domina, parte, carrega, tem Pikachu Martins, vai bem na bola para tomar, depois dribla também, sai do Iago Pikachu e joga sozinho. 34, primeiro tempo com 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Já Ricardo Capriotti no intervalo, Bandeirantes. No clássico do Morumbi, o São Paulo venceu o Peixe. Já tem mais destaques para você com todo o time da Bandeirantes. O Verdão aperta a cantaria com o Estevão, toca do ladinho, entrega atrás a Gei, mais atrás com o goleiro Everton, com o pé domina e joga Alexandre Pretzel. 34,5 do primeiro tempo, 0-0 Pretzel. Eu falei que o jogo era bom, o jogo deu uma caída de ritmo agora, que a gente pode considerar normal, porque os primeiros 25 minutos foram muito fortes, de um lado e de outro. O que faz o Fortaleza? Recua, dá a bola para o Palmeiras e tenta, né, disparar no contra-ataque. É isso que está fazendo o Fortaleza agora claramente, né? E o Palmeiras, evidentemente, diminui um pouco a passagem de bola, porque tem que buscar um espaço, tem que achar realmente algum buraco, né, para romper a linha de marcação do Fortaleza. É um jogo bem estudado. Na direita, Richard Rios, na área dominou para bater, esquece a bola travada, o Sacha vai, Rios tomou, depois tocado por baixo, é falta. Ele ganhou na primeira, Sacha comete o pé, ou comete a falta usando o pé por baixo, é pro Verdão a falta na direita, Pozóvio. O Sacha e o Davi Luiz saíram na caça do Richard Rios, que é muito forte, tentou o drible, mais para lateral do campo. Lucas Sacha veio atropelando o Richard Rios, terceira falta cometida pela equipe do Fortaleza. É falta marcada no ataque para o Verdão cobrar. 35:30, primeiro tempo para a grande área. Gustavo Gomes, Micael fecha lá dentro também. Flaco Lopes está na grande área, mais abertão do lado esquerdo. Pedindo bola o Facundo. Está aberto lá, bracinho cruzado, como quem não quer nada com nada. João Ricardo sobe o muro. Zanovelli passa o Chantilly, posiciona a barreira, é falta para o Verdão. Estevão para bater de pé esquerdo, Rios com o direito, 36 primeiro tempo. Estevão abandona a cobrança, na bola, Rios para Gustavo Gomes, muito alta, Sacha cabeceia, sobra, voltou de primeira, Martins, longe, ela vai para fora, mas tem um desvio, escanteio num bicudão que veio todo torto, escanteio o Verdão na esquerda, Pozóvio. De fora da área ali, o Emiliano Martins tentou o chute, parecia que ele tinha isolado a bola, mas teve um escanteio ali. Agora vem cobrando ali o Richard Rios pelo lado esquerdo, segue 0-0 Fortaleza e Palmeiras. 36 minutos e meio do primeiro tempo, tem escanteio pro Verdão, pra grande área permanecem Gustavo Gomes e Micael, lá dentro Flaco Lopes também. Na primeira trave, Gustavo Gomes, Martins fica na sobra um pouco fora da grande área, Piquerez fecha pela meia direita, pra quem sabe pegar um rebote. Rios cobra o escanteio.
37 minutos do primeiro tempo com 0-0 em Fortaleza. Todo mundo preocupado na área do time da casa. Levantamento Giai de cabeça, mandou para fora. Dá uma casquinha e manda longe do gol, Pozóvio. O Richard Rios tentou a bola ali pela primeira vez no primeiro pau da equipe do Fortaleza. O Giai, no lateral direito da equipe do Palmeiras, tem apenas 1,80 m de altura. Tentou desviar para o meio da área, mas na verdade a bola foi por fora do gol e vem tiro de meta para o Fortaleza. Segue 0-0. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 37 minutos e meio do primeiro tempo. Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes, por enquanto 0-0 para Fortaleza e Palmeiras. Pretzel. Bola parada agora, que é uma arma boa do Palmeiras, mas o Giai, essa jogada era ensaiada claramente, que é uma bola rápida na primeira trave, o Giai é baixo. O que ele faz? Ele cabeceia para o outro lado, para que alguém entre para fazer a finalização, só que ele pegou mal pela linha de fundo. 0-0 é aquilo que eu falei, né? O Fortaleza agora bem compacto nas marcações, bem compacto, né? Sem dar muito espaço para o Palmeiras, mas o Palmeiras tem a bola. Giai na bola, Lanzinho chegou, Giai botou para fora, lateral ataque na esquerda com pressa, pega a bola para arremessar, Mancuso. O quarto árbitro ajudou agora o Zanovelli. O quarto árbitro, Fábio Augusto Sá Júnior. Está marcado arremesso lateral, uma caixinha no Alanzinho. É pro Palmeiras o arremesso. Tem gol, Capriotti? Um gol sim, Canhão, é gol no Maracanã. Ele, Germancano, abre o placar para o Flu, agora 1-0 contra o Vitória. E aí o Flu vira líder, né, Capriotti? Passa Flamengo e Palmeiras, não é? O Fluminense está indo a 12 pontos ganhos com essa vitória, deixando o Flamengo, que ontem só empatou com 11 pontos, e o Palmeiras está indo a 11 pontos com esse empate parcial aí contra o Fortaleza. 39, primeiro tempo, seguimos com o placar de 0-0, você ouvindo a Bandeirantes, lateral cobrado para Davidson, bateu no joelho dele, foi para fora direto pela linha lateral, arremesso do Verdão de graça agora. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet, até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Flaco Lopes na bola, defesa tenta, Sacha ganha na primeira jogada, envia para Caleb, volta por baixo, o Rios para ganhar para o Palmeiras, o que domina já abre a jogada com Piquerez, que entrega de volta para Rios, domina, sai jogando pelo meio do campo, 39-30 do primeiro tempo, 0-0, na direita para Giai, Giai se posiciona, Rios pede, ele devolve a bola, do lado, outra vez a Rios, tem na esquerda Micael, mais abertão, Piquerez, enfia Piquerez na ponta com o Facundo Torres pedindo, bola aberta na ponta, para Facundo, dominou no fundo para tentar roubar com Piquerez, prendeu, protegeu, recuou, devolveu a jogada lá, ponta esquerda ainda para o Verdão, 0-0 com quase 40 no primeiro tempo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Disney Plus, assine já. Alô, Alex Tseng, grande abraço, Tseng, para a ponta essa bola com o Gé, levantou para Felipe Anderson para fora, ele olhou, enfiou um bicudão, tocou longe, vai para ele então. Na Arena Castelão em Fortaleza, a bola rola, o relógio não para. 40, primeiro tempo, quinta rodada, Brasileirão, Fortaleza, Palmeiras, segue 0-0, Ricardo Capriotti. Oi, Canhão, 1-0 para o Fluminense no Maracanã contra o Vitória, 42 minutos do primeiro tempo. Na Fórmula 1, Grande Prêmio da Arábia Saudita, vitória do australiano Oscar Piastri da McLaren, com Max Verstappen da Red Bull em segundo, Charles Leclerc da Ferrari em terceiro. Piastri é o novo líder do Mundial de Pilotos com 99 pontos. 0-0 o jogo, Fortaleza tenta a jogada, bola para a ponta esquerda, arrumou, Alanzinho limpou, caminhou, rolou, Davidson bateu pro gol, ela vai para fora! Que chance perdeu o Fortaleza com Davidson Pozóvio. E aí agora a tentativa ali pelo canto esquerdo da área do Palmeiras. O Davidson tentou cruzar essa bola, a bola passou até perto do gol, mas destaque pro Davidson depois dessa jogada que chamou pra torcida, bateu no peito, animou a galera. Vamos ver, 0-0 Fortaleza e Palmeiras. E o Giai, que fez um grande jogo contra o Inter, hoje sofre com o Alanzinho. Tá tomando um sufoco do Alanzinho. Flaco Lopes pro Estevão na meia lua, puxou para trás. Flaco Lopes não vai, a bola fica pro goleiro João Ricardo pegar sozinho. 41-30, tá indo embora o primeiro tempo na Arena Castelão, Fortaleza, com Fortaleza e Verdão empatando em 0-0. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Na esquerda, Alanzinho lançado no fundo, marcou Gustavo Gomes, protegeu, ganhou, depois tomou um tapa, Gustavo Gomes, falta.
Ele veio na trombada, ganhou na primeira bola, depois tomou um tapão. Alanzinho é pequenininho, mas deixou a asa aberta, né, Pozzoli? Ele tentou ali driblar o Gustavo Gomes, que tomou a frente dele, é muito mais forte, muito mais alto que o Alanzinho, se colocou na frente. O Alanzinho teve que passar o rapa no Gustavo Gomes. A quinta falta do time do Fortaleza, 0-0 contra o Palmeiras. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 42:30, Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes. Fortaleza, Palmeiras, 0-0. E é claro que aquela correria do começo já não vemos mais, né, Pretzel? O ritmo cai até porque são jogos a cada 3 dias e os jogadores evidentemente que sentem, né? Tem horas que o mental até atrapalha mais que o físico, né? Porque senão como é que consegue pensar na hora de passar a bola e de correr ao mesmo tempo. É claro que eu faço uma figura, mas quando o desgaste acontece pode ser assim também, né? O Palmeiras não joga mal, não. Mas teve um lance só que foi aquele bolão do Estevam, que ele quase fez o gol, no impedimento mal marcado, que seria validado se houvesse o gol. 43, primeiro tempo, essa bola aqui atrás com o Verdão. Martins abre a jogada pela direita, passa com o Giai se aproximando. Luterano que toca, já passa pelo meio campo da Felipe Anderson. Bela devolução no fundo para Giai, tenta meia no Mancuso, coloca o pé e toca a bola para fora, linha lateral. Pro Palmeiras, o arremesso. Ative o efeito Estrela. Acesse o site e abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. 43 é o primeiro tempo com Fortaleza e Palmeiras empatando em 0-0. 7h15 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes, marca a hora de Brasília. Flaco Lopes de primeira para a ponta, Rios não vai, ela vai mansamente para fora pela linha lateral, arremesso, então o Fortaleza vai jogar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Canhão. Diga. O Abel Ferreira agora comentando muito, tentando trocar aquela ideia com o Giai, lateral direito da equipe do Palmeiras, porque o Abel tá achando que o Giai tá correndo muito e pensando pouco, tá pedindo pro lateral direito argentino se acalmar um pouco na partida e colocar a cabeça no lugar. Se o Alanzinho pensasse um pouco mais, que também corre mais do que pensa, seria muito mais problema para o Palmeiras. O menino é bom, mas quando ele chega na hora de dar o último toque ou de fazer o último passe, ele se atrapalha. 44, primeiro tempo para 0-0 o jogo por enquanto. Bola para a linha lateral aqui na direita, ataque do Palmeiras e arremesso já para fazer a cobrança. Vem ele, dá uma mexidinha na meia, o Estevam corre para a grande área, lançamento bem Davi Luiz na marcação, Davi Luiz domina na perna esquerda, levanta na ponta, enfia a jogada para Davidson, com o peito para trás, essa bola tenta arrumar para a Sacha, toma dele, Giai na meia-lua, na esquerda para Facundo fazer, João Ricardo Santos bateu de cavadinha, Kusevich tirou, botou para fora, Pikachu, Davi Luiz é quem salva agora, cavadinha do Facundo, ela estava entrando, defensando Davi Luiz, na primeira foi Kusevich, agora Davi Luiz salvando, e a bola volta para o Verdão, para Facundo, toca na entrada da grande área com o Flaco Lopes, tenta um chapéu, consegue tomar na frente da primeira travada, ganha, vai para a grande área, a bola João Ricardo no alto, defendeu, quase sai o gol do Verdão, na cavadinha do Facundo, Davi Luiz tirou em cima da linha, Pusóvio. Na saída de bola da equipe do Fortaleza, ali o Giai retomou a posse de bola para a equipe do Palmeiras, tentou soltar pela ponta esquerda, o Facundo Torres entrou bem, tentou fazer a cavadinha em cima do João Ricardo e Davi Luiz, afastou a bola dentro do gol praticamente, lembrando muito aquela afastada contra a Espanha em 2013 na Copa das Confederações, inclusive agora 3 minutos de acréscimo. 45:30, o Verdão rouba essa bola, sai na meia esquerda, Rios, puxa a marcação, enfia pela meia, com Flaco Lopes, vem Davi Luiz, comete a falta em Flaco Lopes, Davi Luiz, resolve a jogada com uma porrada no centroavante do Verdão, é falta marcada, é pro Palmeiras, Pusóvio. A bola ali na intermediária de ataque do Palmeiras, o Flaco Lopes tentou fazer um pivô ali, tentou girar a bola pelo lado direito, tentando buscar a ponta de campo, mas o Davi Luiz puxou ele para a loucura do Davidson, inclusive, que reclamou muito. A quinta falta da equipe do Fortaleza, segue 0-0, Fortaleza e Palmeiras. Naquela salvada em cima da linha do Davi Luiz, Preto, reclamaram os jogadores do Fortaleza de uma falta do Giai, que eu confesso não vi depois de 48 replays. Não foi falta e também não foi falta agora também do Davi Luiz, o Flaco Lopes. Ele pega a bola primeiro e aí o Flaco Lopes se desequilibra e cai. Então também eu não daria nenhuma das duas faltas e a do lance do Giai. Engraçado, né, o Canhão? Parece que a gente tem que morder a língua de vez em quando, mas é a nossa vida. Ele não tá jogando, ele tá tendo muita dificuldade, o Giai. Mas quando ele adiantou a marcação para fazer o break, ele tira a bola com uma facilidade do jogador de Fortaleza e dá o gol pronto pro Facundo Torres. 46:30 pela meia direita, Rios vem para cobrar falta para o Palmeiras. Dá para tentar o chute pro gol. Levanta,
para Mikael, zagueiro cabeceou para Gustavo Gomes de cabeça, Davi Luiz tira na volta da esquerda com o próprio zagueiro Mikael, domina, tá mancando, puxa da perna da canhota, Davidson vai, o atropela, falta do Davidson, mas que jumentice do Davidson, foi lá e deu um empurrão no Mikael, era tudo que o zagueiro do Palmeiras queria. O Davidson tá jogando no Fortaleza, mas pareceu jogar no Palmeiras agora, Pozóvio. Ah, pra que isso, né? O Michael ficou ali com a sobra, inclusive na ponta esquerda. Ele tentou driblar, ficou de costas pro Davidson, que chegou atropelando. Falta pro Palmeiras, falta no canto esquerdo da ponta da equipe do Fortaleza. 47 minutos e meio do primeiro tempo. Verdão tem chance para fazer 1-0 no fim da primeira parte do jogo na Arena Castelão. Para a grande área, Gustavo Gomes. Mikael, que sofreu a falta, já se levantou, foi para lá. Rios encosta, conversa alguma coisa ali com Piquerez. E está no chão o zagueiro do Palmeiras, que é atendido quando há um tranco nas costas. A perna esquerda fica meio travada no chão, né, Preto? Gramado que não está molhado, não molharam para não atrapalhar, aliás, para não ajudar o Palmeiras. Ficou com o pezão preso no chão, o zagueiro Mikael. Sem dúvida, e não deu para entender a falta do Davidson, né? O Mikael, ele não é um jogador ágil, ele não teria nem espaço para dar a volta, para trazer a bola para trás. E o Davidson, de uma maneira, é aquilo que a gente falou, né? De vez em quando ele é um crianção. Uma maneira abrupta e absurda, acaba derrubando o jogador do Palmeiras e facilitando a vida do Palmeiras. Tanto é que machucou o Mikael, porque ele pega o tornozelo do Mikael, uma falta por trás. E todo mundo dentro da área do Fortaleza agora. Poderia ser um arremesso lateral, né, para o time local, virou uma falta a favor do Palmeiras. Mais um de acréscimo, está dando o Paulo César Zanovelli. 48 minutos e meio. Vai se levantar o Mikael. Ih, ele está sentindo e sentindo muito, hein? Pé esquerdo fica preso no chão. Quando o Davidson chega por trás, ele já sai mancando, né? Na disputa que veio do cruzamento primeiro, ele já saiu mancando. Aí vem o Davidson e mete-lhe uma senhora porrada. É falta pro Verdão, lado esquerdo. Rios para fazer cobrança. Dá até para tentar o gol, hein? Autorizado. Bateu desviada na grande área. Já tenta o mergulho. Vem Estevam por trás. Tocou. É gol! Facundo! Gol! Do Verdão! Facundo Torres! Rios envia um canhão. Ela vai a meia altura. Por todo mundo e na pinga na área, Facundo Torres coloca o pé esquerdo para mandar para dentro do gol do Fortaleza. A última chance do primeiro tempo termina em gol pro Palmeiras na Arena Castelão. Facundo Torres atento, ligado, põe o pé para fazer pro Palmeiras, Fortaleza 0. João Ricardo não tem jeito, tá feito. 1-0, Verdão no fim do primeiro tempo, Pozóvio. E que gol bem chorado do time do Palmeiras agora na tentativa ali de cruzamento do Richard Rios. A bola desvia na barreira e tenta ali o Gia, inclusive a bola sobra no pé esquerdo do Facundo Torres, que faz o seu quarto gol com a camisa do Palmeiras, empurra para o fundo do gol do Fortaleza. 1-0 Palmeiras. O Facundo Torres, Canhão, que não vinha bem. Eu até achei ele bem hiperdimensionado mesmo pelo valor que foi pago. Mas com esse novo esquema do Palmeiras, ele ganhou corpo, está jogando solto e com oportunismo agora, ele faz o segundo gol dele pelo Palmeiras. Fez gol contra o Inter na quarta-feira e agora abre o placar para o Palmeiras. Parabéns ao Davidson, né? Assistência do Davidson, que fez uma falta desproporcional num lance que o Mikael não teria nem condição de trabalhar a bola. Apita Paulo César Zanovelli. Acaba o primeiro tempo na Arena Castelão com vagas do torcedor do Fortaleza para o seu time. O Palmeiras está ganhando o gol do Facundo Torres. Última bola do primeiro tempo. Verdão na frente, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Fortaleza 0, Palmeiras 1. Ele está de volta no intervalo na Bandeirantes. Aí vem ele. Alô, Ricardo Capriotti. Valeu, Canhão. Deixa comigo. Você volta já, vai tomar aquela aguinha, porque daqui a pouquinho tem o segundo tempo. E o Palmeiras vai vencer. Ei, golzinho importante. O último lance do primeiro tempo garantiu o Verdão. Esses 3 pontos são muito importantes. Essa vitória está colocando o Palmeiras na liderança isolada do Brasileirão com 13 pontos.
Vamos lá, Bruno Puzóvio, o que é que você tá vendo aí na saída do campo dos dois times? Fala aí, Puzóvio. Os jogadores do Palmeiras, Capri, saindo indo pro vestiário, trocando aquela ideia, acertando algum posicionamento. Destaque pro Mikael, que ainda vem sentindo muitas dores, acompanhado ali dos médicos. Na origem, na falta que o Daverson cometeu, inclusive, que originou o gol do Palmeiras. Ele sentindo muitas dores no tornozelo. Vamos ver se volta pra segunda etapa. Já os jogadores do Fortaleza reclamando de uma suposta falta do Gustavo Gomes no primeiro pau em cima do Davi Luiz. Foram reclamar com Paulo César Zanovelli, mas nada feito. 1-0 Palmeiras. Muito bem, você volta já também daqui a pouquinho para todo o segundo tempo, Bruno Puzóvio, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir Alexandre Pretzel, que vai explicar pra gente como é que o Palmeiras construiu essa vitória aí. No final, no apagar das luzes da primeira etapa. Fala, Pretzel, boa noite. Boa noite, Capriotti. Olha, o Palmeiras jogou melhor que o Fortaleza, né? E esse gol eu acho que ele, não é que faça justiça, mas ele é um gol que acontece no momento correto, onde o Palmeiras foi melhor do que o Fortaleza. A melhor chance tinha sido o Estevão. O Estevão recebe uma bola do Richard Rios no corredor pelo meio, exatamente isso, e ele parte numa velocidade tão grande do seu campo, deixando dois jogadores para trás e chuta. O João Ricardo espalma a bola para cima e ela quase entra com o Kusevich salvando em cima da linha. O auxiliar marcou impedimento. A gente também teve a impressão de impedimento, mas ele é tão rápido que não estava impedido. Seria um gol validado para o Palmeiras no melhor lance da partida. Então esse foi o melhor lance. Depois, o Fortaleza estava dando a bola para o Palmeiras, compactou bem o time, né, para não permitir que o Palmeiras tomasse conta do meio de campo. O Palmeiras e Inter, o Palmeiras, né, neutralizou o meio de campo do Inter e jogou. Dessa vez o Palmeiras estava jogando, mas sem ter muito espaço, com o Fortaleza marcando bem, principalmente o Felipe Anderson, que não apareceu tanto assim no jogo, e o próprio Richard Rios, que quando está solto é o principal armador do time. Então o Fortaleza deu a bola para o Palmeiras, se compactou e saiu rápido em contra-ataque, com o Alanzinho em cima do Giai. A gente até comentou aqui que o Giai não estava bem, não estava mesmo. O Abel chegou a chamar a atenção dele em alguns momentos, e aí ele recupera uma bola antes do gol do Facundo Torres e toca a bola para o próprio Facundo tocar, dar uma cavadinha sobre o goleiro, e o Davi Luiz salvou em cima da linha. Então o Palmeiras amadureceu o gol. Esse foi o verbo mesmo, amadureceu o gol, foi para cima, e na terceira oportunidade, num erro do Daverson, porque foi uma bola cruzada, uma bola de escanteio, a defesa aliviou, e o Mikael, que já chegou na bola no lado esquerdo, mancando, ele domina a bola para fazer a proteção, e ele não teria outra coisa a fazer a não ser jogar a bola para trás. E o que o Daverson faz? De maneira inexplicável, faz uma falta fortíssima do lado esquerdo, ocasionando um ataque do Palmeiras, um lance de gol. Foi todo mundo para a área do Fortaleza, e o que aconteceu? Gol. Gol do Palmeiras, o Facundo Torres não oportuniza, a bola atravessa a área, o Davi Luiz não alcança, e o Facundo Torres chuta para dentro do gol aos 49 da primeira etapa. Então o Everton não fez nenhuma defesa, o Fortaleza chegou duas vezes, mas uma com perigo num chute cruzado do Daverson. Em compensação, o Palmeiras, quando teve espaço, partiu para cima e mereceu esse resultado parcial de 1-0. O Fortaleza joga no 3-5-2, mas é um time que não está funcionando no meio campo. Sem a bola até tenta marcar, mas com a bola não consegue criar. Essa que é a realidade. E os seus dois alas, o Pikachu praticamente não apareceu no jogo, porque o Piquerez, né, tem o corredor e marca ele muito bem, não deixa ele surgir. E do lado esquerdo o Mancuso está jogando improvisado. Engraçado que no banco tem o Bruno Pacheco, e é outro jogador também que preferiu ficar mais na marcação do Estevão do que no apoio. Então o Fortaleza fica meio capenga na passagem da bola do meio para o ataque, facilitando a vida também da defesa do Palmeiras. Palmeiras mais uma vez assumindo a liderança do Brasileiro, com a consistência do time e também com a qualidade de alguns de seus jogadores. Capriotti. Agora, o Pretzel, o que é que foi fundamental para essa mudança de comportamento do Palmeiras? Que na final do Paulista, estamos falando aí do quê? De um mês atrás, estava caindo pelas tabelas, estava desmilinguido, e agora lidera o Campeonato Brasileiro. O que é que mudou no Palmeiras de lá pra cá, hein, Pretzel? Mudou a forma de jogar, porque o Palmeiras antes era um time restrito. O que é isso? Restrito à ponta direita e restrito à ponta esquerda. O Torres jogava na ponta esquerda fixo, não sai daí, e marca o lateral. O Estevão a mesma coisa do lado direito. Meio de campo eram 3 jogadores posicionados, né, e sem muita chegada na área. E ficava o centroavante lá batendo cabeça com os marcadores adversários. O que fez o Abel Ferreira? Não, eu preciso me reciclar, eu preciso melhorar isso aqui. Não dá para o Palmeiras ser um time estático, né, apenas vivendo de cruzamentos para a área. E o que ele fez? Ele soltou o time. A saída do Veiga ajudou? Não é que tenha ajudado, é que o Veiga estava jogando até de segundo volante, né, nem chegava perto da área. Ele colocou o Felipe Anderson mais perto da área,
atacando mais pela direita. Trouxe agora o Giai como lateral, e ele fez isso contra o Inter e repetiu agora contra o Fortaleza. Manteve o seu meio de campo com 2 marcadores, mas soltou o Felipe Anderson e deixou o Estevão e o Facundo Torres livres na frente para que eles façam um rodízio, que eles se movimentem, né, por todos os setores. E o Flaco Lopes hoje, até o Flaco Lopes, que é mais um centroavante de área, também apareceu para jogar, também buscou o jogo, ele que deu um bom passe para o Estevão num contra-ataque. Então foi isso. O Abel Ferreira soltou as amarras do time, se é que eu faço me entender, né? Deixou de ser um esquema apenas burocrático, com cada jogador fixo numa posição, para deixar realmente um time solto, aproveitando a qualidade dos seus jogadores. Para mim, essa foi a grande mudança do Palmeiras até agora. Valeu, Pretzel. Você volta já também. Daqui a pouquinho para todo o segundo tempo. O Palmeiras vai vencendo o Fortaleza por 1-0. Um abraço aqui ao Manuel Carvalho, que é fã do Pretzel, gosta de tudo que o Pretzel fala. O Levi dos Santos, que é fiscal de salário. Mariceu Oliveira, José Melo, Rogério Gomes, Patilós, Carlos RB, Miguel Evaristo de Assunção, José Melo, Luciano Fontes, Emilou, também aqui Lourdes de Pedro II, Piauí, Lourdes Maria, muito obrigado pela audiência aí no Piauí, em Pedro II, Pedro Silvério, Leandro Santana, Ariovaldo, muito obrigado José Melo e a todos vocês que estão na nossa live do YouTube. Uma parada rapidíssima, já voltamos aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes, 7h30 vai marcar o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos vocês, já voltamos. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes. Na opção Criar Aposta, faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Dia 24, quinta, o Timão joga no Disney Plus. O Corinthians está no jogo! O duelo é da terceira rodada, mas já tem cara de mata-mata. Depois de 2 tropeços, o Coringão precisa da vitória para continuar vivo na Sul-Americana. É dia do bando de loucos lotar o Itaquera e o Disney Plus para um jogo decisivo. Vai, Corinthians! Corinthians e Racing do Uruguai, 7 da noite ao vivo no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tá ligado em motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit de relação. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Mais qualidade e resistência em 2 rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo?
Tudo, chefia. Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, uma coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra. Tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Falta pro Verdão, lado esquerdo. Rios para fazer cobrança. Dá até para tentar o gol, hein? Autorizado. Bateu desviada na grande área. Já tenta o mergulho. Vem Estevam por trás. Tocou. É gol! Facundo! Ela vai a meia altura, passa por todo mundo e na pequena área Facundo Torres coloca o pé esquerdo para mandar para dentro do gol do Fortaleza. A última chance do primeiro tempo termina em gol pro Palmeiras na Arena Castelão. Facundo Torres atento, ligado, põe o pé para fazer pro Palmeiras, Fortaleza 0. João Ricardo. Tá aí o Rogério Assis e o gol que vai garantindo a vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza no Castelão por 1-0. Tem bola rolando também no Maracanã e também por 1-0 o Fluminense vai batendo o Vitória. E o campeonato tá empolgante nesse momento, hein? Com quase o complemento aí da quinta rodada, né? Amanhã vai terminar essa quinta rodada com o jogo entre Bahia e Ceará na Arena Fonte Nova. Partida marcada para as 8 da noite. Lembrando que amanhã estaremos no feriado ainda, né? Feriado de Tiradentes, 21 de abril. Nesse momento, Palmeiras está indo a 13 pontos. O Fluminense está chegando aos 12. O Flamengo tem 11 pontos ganhos. Depois vem Ceará, Cruzeiro, Bragantino, Corinthians, Vasco, Juventude e São Paulo. Todos com 7 pontos ganhos. Lá em cima, na ponta da tabela, tá emocionante essa disputa, por enquanto pelo título, né? O campeonato tá só no comecinho, tá começando agora, são só 5 rodadas, tem muita coisa para acontecer, mas os times já começam a despontar aí com um certo favoritismo. São 7 horas e 35 minutos, faltam 25 minutos para as 8 horas da noite, no intervalo inteligente Bandeirantes. Logo mais no apito final, vamos falar, claro, de Palmeiras e Fortaleza, mas vamos falar também da vitória do São Paulo sobre o Santos por 2-1, que aconteceu mais cedo e o Ulisses Costa transmitiu na Bandeirantes. É no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Atenção, Bruno Puzóvio. Os times já estão voltando aí para o segundo tempo, Puzóvio. Ainda não, Capri, mas fica a expectativa se o Mikael, zagueiro do Palmeiras, retorna para a partida para o segundo tempo, porque no lance do gol, inclusive, o Daverson deu uma trombada nele, ele sentiu o tornozelo. Vamos ver se ele vai ter alguma substituição aí no time do Palmeiras. Logo confirmamos. O Mikael é a melhor solução aí nesse momento para a defesa do Palmeiras, ou Pretzel? Olha, o Mikael é um zagueirão, né? É um chutador de bola. Ele não é tão rápido assim, mas ele é um zagueiro muito físico. Se ele tiver que sair, o Bruno Fux é o provável substituto, pelo que eu tô vendo aqui. É isso, tem o Naves também. O Naves pediu para jogar, né? Pediu para ser mais aproveitado, mas o Abel Ferreira não deu muito espaço, não. Até ele teve próximo de ir pro Botafogo e o Botafogo não pagou o que o Palmeiras queria. Então, saindo o Mikael, provavelmente o Bruno Fux seja o substituto. Agora, a destacar realmente a disposição do Palmeiras e a estratégia do Palmeiras, que eu acho correta. Força máxima hoje e no jogo contra o Bolívar na altitude de La Paz na quinta-feira, já com 100% de aproveitamento na Libertadores, você vai com o time misto, aproveitando o teu elenco e dando chance para jogadores numa competição tão grande como a Libertadores da América, Capri. É isso aí. Como é que foi a arbitragem no primeiro tempo, hein, Pretzel? Bem normal, a arbitragem é normal. Eu não gosto desse árbitro, achei ele um pouco atrapalhado, né? Até parece estar pesado também. Não está acompanhando muito de perto, mas eu acho que ele não teve nenhuma interferência no jogo. Fortaleza cometeu 7 faltas e o Palmeiras 3 faltas e escanteios 3 para o Fortaleza e 2 para o Palmeiras. Então, sim, em linhas gerais, né, me pareceu que a arbitragem foi normal. Agora você falou do Facundo Torres aí no intervalo do jogo. O Facundo Torres melhorou mesmo, hein? Impressionante. Parece que agora, finalmente, ele está começando a mostrar o artilheiro que o Palmeiras precisava e que foi buscar e que não tinha mostrado até a final do Campeonato Paulista, hein? Ele melhorou porque ele saiu da restrição, né? Saiu da reclusão na ponta esquerda, né? Porque ele ficava na ponta esquerda marcando o lateral.
E quando a bola chegava, fisicamente até ele é um jogador que até aguenta bastante, corre bastante, mas claramente ele se desgastava muito e perdia intensidade, perdia ritmo com o andamento do jogo, né? Então, claramente deu para ver isso. A gente falava, ó, o Facundo Torres custou 10 milhões de dólares, mas não entrega nem metade disso, né? Agora ele já fez o segundo gol dele, depois que o Abel Ferreira soltou a rédea, né? Deixou os jogadores de frente realmente aumentarem as suas movimentações. Então, como ele é um jogador que até bate bem na bola, ele fez um gol de muita tranquilidade contra o Inter na quarta-feira e hoje ele fez um gol de oportunismo, né? Bem posicionado dentro da área. Vai começar o segundo tempo, os dois times já no gramado. Capri. E nós vamos voltar para o segundo tempo agora com a melhor narração do Rádio Esportivo do Brasil e é com você mesmo. Solta a voz, Rogério Assis. Vem, canhão! Vamos então, Ricardo Capriotti, vai rolar o segundo tempo. Tudo pronto na Arena Castelão em Fortaleza. 1-0 Verdão vencendo. Nesse começo de segundo tempo, quem toca na bola é o Fortaleza. Flaco Lopes estava lá, Flaco Lopes, o Palmeiras já deu a saída no começo, não pode dar duas saídas, ok? Agora do Fortaleza, rolando o segundo tempo. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol, com toda a equipe da Bandeirantes. O Verdão aperta, Estevão cabeceia, para Flaco Lopes, tenta driblar, travou a defesa, vem para Facundo, de primeira, para direita, para Felipe Anderson, no passe no fundo, para a marcação com o Flávio, com o Flaco Lopes, toma a frente, tira a defesa, pega a sobra Felipe Anderson, pede Facundo, lançado Davi Luiz de primeira, bota a bola para fora, vai do lado esquerdo, cabeceia, tira aqui na ponta Lucas Sacha, briga pela posse de bola no ataque, sofre a falta, Lanzinho, já chega por trás e comete a falta. Voltou pro campo Mikael, não voltou pro Zóvio? Está de volta, ele aparentou ter sentido alguma lesão no lance que sofreu a falta na jogada que originou o gol do Palmeiras, mas está de volta ao gramado da Arena Castelão. Sentiu, mas nem tanto também, né, Canhão? É verdade, tão pouco. Ainda parece sentir, vai chegar na bola agora, opa, inteiraço, agora já bota no peito, toca essa bola para a ponta esquerda com Piquerez, mais a esquerda, a bola quica, passa por Pikachu, fica no fundo para Facundo Torres, o autor do gol do Verdão no fim do primeiro tempo, rola para trás, o passe é curto demais da proteção e da atrás com a defesa, ganha Rosseto, domina e vira-se à frente para jogar, 1 minuto e meio, começando o segundo tempo no Castelão em Fortaleza, o Verdão ganhando 1-0. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silo, a mais premiada do Brasil. Pikachu pela meia direita, já vira a bola por dentro para Matheus Rosseto, marca em cima dele Flaco Lopes, nas costas da marcação, para Caleb, pedalou para ganhar, caiu na área pedindo pênalti, ela foi para fora, só liga de fundo, tiro de meta. Jogadores do Verdão querem simulação do Caleb, que eu também vi. Querem cartão para o camisa 10 do Fortaleza, os jogadores do Palmeiras, que mergulhou, pois óbvio. O Caleb tentou pedalar ali para cima do Mikael, ele deixou o pé, mas o Caleb foi muito ator. Isso sim, a bola se perdeu pela linha de fundo e o Everton sai falando que ele pulou, professor, pulou, mas por enquanto nenhum amarelo na partida. O Caleb, ele procura o contato com o Mikael. Eu não vi simulação, ele está procurando uma perna do Mikael para ver se a arbitragem cai na dele, mas não foi nada. Não foi nada, o Mikael pisa na grama e ele pisa também na grama e se atira, né? Aliás, o Caleb, que apareceu muito bem no Galo, foi pro Fortaleza, mas teve muitas lesões e perdeu espaço. Agora que está voltando a ser escalado pelo Voivoda. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas em internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Sobe de cabeça, tira Davi Luiz, mas a arbitragem pegava impedimento de Flaco Lopes. Vai jogar o time da casa cobrando esse impedimento. 3 agora, segundo tempo. Davi Luiz bota essa bola para a ponta esquerda. Belo passe no fundo. Domina a bola o garoto Alanzinho. É rápido, encara vem Felipe Anderson. Põe o pé, Felipe tira, Alanzinho pega a sobra. Já chega, dobra a marcação. Já domina, toca, ela não sai, tá em jogo. Felipe Anderson, que drible maravilhoso em cima do Alanzinho. Toca ao lado, recua da Rios. Toca na ponta pro Estevão, ela bate na marcação. Toca no rosto do zagueiro Mancha, que volta com o Davi Luiz, que recua pro goleiro. Pra João Ricardo, que a gente joga com o pé na entrada da grande área do Fortaleza. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus, assine já.
Pra meia direita, essa sobra aqui por dentro. Pra Caleb, domina o habilidoso. Puxa meio campo, Martins travou. Dá do lado esse passe, Alanzinho pra Davidson. 2 em cima, vem Rios na bola. Uma falta marcada anteriormente. É atrás em cima do Caleb, não tem vantagem. Falta atrás é do Fortaleza, Puzóvio. Tivemos 3 faltas ali neste lance. O juiz deu a vantagem no primeiro do Emiliano Martínez. Deu um carrinho ali no Matheus Rosseto. A bola seguiu para o Daverson, também sofreu uma falta. O juiz falou: não. Tudo parado, falta para o Fortaleza. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Cobra da falta, entrada na grande área, bola aberta na ponta, tentou o passe aqui atrás da defesa do Verdão, acaba tirando com o Mikael de cabeça na volta, fora da grande área, na direita, com o zagueiro Kusevich, desarmado, já perdeu. Estevão pega a sobra para o Palmeiras, toca na ponta para Facundo, autor do gol, tentou girar, bateu travado pela marcação com Sacha. Em lateral essa bola vai, em arremesso o Verdão é quem joga agora com 4,5. Segundo tempo, Palmeiras 1-0, assumindo a liderança do Campeonato Nacional. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Com quase 5 segundos tempo, o Verdão tenta jogar a bola para a direita, fecha Felipe Anderson, um pouquinho à frente do meio do campo, devolve atrás a Jai, no campo do Palmeiras, toca mais atrás e volta a bola com o capitão Gustavo Gomes, e na esquerda, Bertão pedindo essa bola, o zagueiro Mikael, prefere a frente, Gustavo Gomes, para Flaco Lopes, pareceu à frente, ajeitou no braço, e além do que estava impedido também Flaco Lopes, para o jogo e marca impedimento, o assistente Celso da Silva. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou com Beto Rebeque na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som. Fortaleza, Arena Castelão, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. Quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza 0, Palmeiras 1. Ricardo Capriotti. Oi, Canhão, 12 minutos do segundo tempo no Maracanã. O Fluminense segue vencendo o Vitória por 1-0. Mais cedo no Morumbi, o São Paulo derrotou o Santos por 2-1. O Davi Luiz está sentindo alguma coisa. Está de pé? Já está de pé, mas ele pediu ali pro Paulo César Zanovelli, o árbitro da partida, parar um pouquinho para dar aquela respirada também, né, Canhão? Um calor e 37 anos nas costas, tem que dar uma respiradinha, né? Bom ponto do Puzov nessa respirada. Vários jogadores têm feito isso, né? Eles pedem atendimento, tudo, aí o árbitro fica ali, daqui a pouco não, tá tudo bem. Talvez seja uma respirada mesmo, né? Uma administração do cansaço. É uma administração do cansaço. E outra coisa, hein? O Flaco Lopes não estava impedido. Erro do Bandeirinha. Ih, rapaz. Davi Luiz na direita, essa bola Caleb atrás, vai tentar Pikachu, volta rasgando, tira aqui atrás, rasga pela ponta Martínez, Piqueires toca para fora pela linha lateral, Pikachu já pega a bola e já arremessa, dá para Davidson, de primeira chuta, a bola batizada em Piqueires e vai para fora pela linha lateral, arremesso, Davidson pega a bola e arremessa, para Caleb, na área, para trás o passe, bateu fraco, Alanzinho, pega o Everton, Alanzinho chutou travada, ela vai fraquinha na mão do Everton para a sorte do Palmeiras, Puzóvio. E aquele duelo que a gente destacava logo no primeiro tempo. O Alanzinho agora contra o Giai no meio da área. Ele tentou arrematar para o gol, mas o lateral argentino chegou bem. Veio o Palmeiras agora para o canto de ataque. Alanzinho na esquerda, uma finta, outra fita. Opa! Tomou a falta e deixou o pé, depois acertou Felipe Anderson. O árbitro já havia marcado a falta. O Zanovelli para o jogo, porque na sequência da jogada sobrou um pernão aí pra cima, na disputa de bola com o Mancuso, no Felipe Anderson, Puzóvio. Eles já vinham se estranhando há muito tempo e o juiz tinha parado o jogo. O Mancuso deixou o pé em cima do Felipe Anderson, a sexta falta cometida pelo time do Fortaleza, 1-0 Palmeiras. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Com quase 8 do segundo tempo, o Palmeiras está vencendo 1-0 em cima do Fortaleza, em Fortaleza. Davi Luiz atrás, devolve a bola com o Kusevich, que volta com o dedo João Ricardo domina e joga fora da sua grande área. 8 segundo tempo, Alexandre Pretzel. Isso, comecinho do segundo tempo, tinha 1-0 Verdão. Não mudou muito, né? O Fortaleza esticando mais bolas, o Caleb teve uma boa jogada entrando na área. E o Palmeiras agora sem segurar um pouco a bola na frente, né? O que aconteceu bastante na primeira etapa. E teve um impedimento equivocado em cima do Flaco Lopes, né? Que ele não estava impedido e levava vantagem sobre o zagueiro Kusevich.
8 minutos e meio, segundo tempo, essa bola para frente, falta marcada, Rios é agarrado pelo calção, é falta, o Verdão com pressa, já cobra, Giai para Rios, que abre a jogada na esquerda, ao Piquerez, abertando que domina, tem liberdade, volta agora apenas para marcar em cima o Caleb, Piquerez vira o passe para Facundo, o autor do gol do Verdão no fim do primeiro tempo, Facundo Torres para trás com Micael mais atrás ainda, com Gustavo Gomes, tá sozinho o zagueiro, abre a bola para a direita, para Giai, tomou pressão para cima dele, volta marcando o Sacha, enfia na ponta muito alta, não pega o Estevão, e tropeçou o Mancha, ganhou o Flaco Lopes, o assistente está marcando o impedimento do Flaco Lopes. Está marcando a bandeira o Celso da Silva. Estava na frente o camisa 42 do Verdão. A jogada já foi reiniciada com impedimento cobrado. Essa bola virada para a ponta esquerda. Partiu pela ponta. Alanzinho para bater, travado, caiu. Falta nele. Giai põe o pé, comete a falta em Alanzinho. É falta para o time do Fortaleza cobrar pro Zóvio. Esse ataque do Fortaleza, a bola tem que passar pelo pé do Alanzinho. Ele vem disputando muito com o Giai, que foi na caça dele, parou na intermediária, segue 1-0 Palmeiras. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. São 9:30, segundo tempo, Fortaleza tem chance em cobrança de falta com o Davi Luiz na meia esquerda. O Everton encostado na trave direita, sobe o muro, com 2 jogadores na barreira, protege o lado direito do gol do Palmeiras. Davi Luiz, 10 passos para trás, com certeza a mais de 30 metros. Essa falta vai ser cobrada. Davi Luiz com efeito. Bandeirantes, o canal do esporte. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Fortaleza na Arena Castelão. A bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. Campeonato Brasileiro, a 5ª rodada. Na marcação, o Alanzinho tentou tomar com Fortaleza, foi travado. Giai na bola, já ganha, vira o passe pela meia direita. Felipe Anderson toca lá do esquerdo. Ao Piquerez aqui desmarcado. Tá caído na direita, Felipe Anderson. O jogo seguiu. Piquerez para Flaco na grande área. Davi Luiz põe o pé, levanta a bola, sai da grande área. Volta pela ponta, cabeceia. Pikachu, insiste Martínez na frente. Caleb pediu, vem Mancuso. No que domina, já toca essa bola pela ponta ainda. Enfia no meio. Ao Pikachu nas costas, a marcação de cabeça. Volta Piquerez. Recua a bola para o Everton. 11 segundo tempo e o placar da Bandeirantes em Fortaleza. No fim do primeiro tempo, Facundo fez. Palmeiras 1, assumindo a liderança. Fortaleza 0. Capriotti. Foi Canhão, 18 do segundo tempo do Maracanã. O Fluminense segue vencendo, vitória por 1-0. Em 40 minutos começa em Bragança Paulista, Bragantino e Cruzeiro. Alô, seu Reinaldo Casselli, grande abraço, seu Reinaldo, boa recuperação, grande abraço para ele, para o filho, o Roberto também, ouvintes da maior rede de rádios do Brasil. Bola pro gol do Fortaleza, sai de um recado, já pega e tem pressa, já toca essa bola para a ponta esquerda, abertura feita para Mancuso do outro lado, 11:30 segundo tempo, Mancuso para, breca, Belo come, sai do Rios, levanta a bola para a ponta esquerda, Sacha pediu, dominou, entrou na área, saiu dela, bateu para trás, levanta a bola, tentando o chapéu, Alanzinho, tira. Giai, dá um bicudo, levanta no meio, sobe Flaco Lopes na primeira trombada com Estevão, ganha na marcação com o zagueiro, mancha, tira, vai no peito do Caleb, disputando a jogada, ele já toma, dá para Mancuso, lado esquerdo para Sacha, para Mancuso, levanta no gol, Ribeiro de cabeça, rebate, Gustavo Gomes tirando, no peito, Facundo, quem domina essa bola, vira pro Estevão, tá marcado, no comando, Flaco Lopes, lançado, mano a mano com Davi Luiz, Flaco, na área, limpou, bateu no canto, é gol! Gol! Flaco Lopes lançado mano a mano com Davi Luiz, entra na área, fica olhando pro zagueiro, pro goleiro, traz pro pé esquerdo e manda no cantinho, ela entra pertinho da trave do canto direito do João Ricardo para fazer o segundo do líder do Brasileirão em Fortaleza. Flaco Lopes com categoria, calma, liberdade e habilidade. 2 Verdão, Fortaleza 0, o João Ricardo. Não tem jeito, tá feito. 2-0 pro Verdão.
Campos, óbvio. E é assim que tem que fazer, um centroavante na frente do goleiro, depois de uma bela enfiada do menino, do garoto, a joia alviverde. Estevão fez um belo lançamento. Flaco Lopes ficou mano a mano com a defesa do Fortaleza, mano a mano com o Davi Luiz. Ele trouxe o pé canhoto, bateu bem na saída de João Ricardo, faz o seu 6º gol na temporada, 2-0 Palmeiras. Alexandre Prazel, Flaco Lopes no mano a mano com Davi Luiz, 2-0 do líder, o gol do Palmeiras. Um belíssimo contra-ataque e o Flaco Lopes cumprimenta o Andrei Cebola, auxiliar do Abel, porque ele teve muita calma. O Davi Luiz foi recuando. Os zagueiros atuais, eles vão correndo para trás, né? Eles não dão o bote. Por quê? Se ele dá o bote, eu vou ser ultrapassado, sim. Mas dando o bote fora da área, tu tem condição de fazer uma falta, pelo menos. Nem isso ele fez. Ele foi recuando. Quando entrou na área, o Flaco Lopes, com muita calma, uma conclusão certeira, né? Um chute rasante no canto direito. 2-0 Palmeiras no contra-ataque, matando um time que me parece que tem a sua relação esgotada com seu treinador de anos. Vojvoda, né? Eu tenho visto o Fortaleza jogar. E é um time que corre errado, que dá bastante espaço, até que no primeiro tempo não estava tão mal, mas nesse segundo tempo bastante desorganizado. O Palmeiras não tem nada com isso, 2-0. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas internet e tem entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Um abraço à Bela Criciúma, alô João Zanini, na audiência da maior rede de rádios do Brasil, com quase 15 segundo tempo, 2-0 pro Verdão. É líder do campeonato brasileiro com essa vitória em Fortaleza, o Palmeiras. E vem atrás o Fortaleza com o zagueiro Mancha. Mancha toca por dentro, tenta Caleb para Davidson. Caiu, tomou pancada por baixo, é falta. É falta marcada, é bola para o Fortaleza. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Assine já. Beto Rebeck com a central técnica, Michel Lopes, Bezerisson marcando. Fortaleza, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do segundo tempo. Na Arena Castelão é Brasileirão, é a quinta rodada, o Verdão tá vencendo e vai assumindo a liderança. Fortaleza 0, Palmeiras 2, Ricardo Capriotti. Oi, Canhão. O Fluminense segue vencendo Vitória por 1-0 no Maracanã. Pela Série B, o Atlético Paranaense está derrotando o CRB por 1-0 e a Chapecoense vai vencendo o Atlético por 1-0. Tiro de meta, Verdão para o Everton, levanta para o ataque para Flaco Lopes, ele sobe de cabeça na primeira trombada, tenta a defesa, rebate no meio, vem Flaco, no comando, Estevão para fazer o terceiro com a cabeça, vem Davi Luiz, ele ganhou, caiu pedindo pênalti, mesmo assim centrando, tentou bater de primeira, pega João Ricardo, o Estevão ganhou até sentado essa bola, com o busanfão no chão, ele foi lá para tomar e quase marcou sentado, ele tentou ir para cima do Davi Luiz, mas é muito mais forte que ele, mais alto, colocou a mão no peito do jogador alviverde que tentou o pênalti, mas nada marcado, segue 2-0 pro Palmeiras. 16 minutos e meio, segundo tempo, e o Fortaleza aperta Caleb, bota essa bola para trás ainda, chega na aproximação pela ponta direita para prender, para ganhar, vai tentar o zagueiro, vem você, tu dominou na perna direita, colocou a entrada da grande área pro Davidson, de bico, tira atrás, Micael, eu boto no meio, a sobra, volta ainda aqui atrás com você, é bola com o time do Fortaleza. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. Próximos dos 17 do segundo tempo, Palmeiras 2-0, terminando, vem apito final com Ricardo Capriotti, já, depois de Fortaleza e Palmeiras, puxa a jogada pela meia direita, Lucas Sassi entregando pela direita com o zagueiro Kusevich, de Kusevich por dentro, devolvendo bola para Rosseto, olha, pede alguém, abre o passe para a direita, para fechar com o Caleb, corta para a perna da canhota, bota longe para bater para o Gomarca em cima dele, Piquerez, segura, devolve a bola, volta para Kusevich, que entrega pela meia direita, para Rosseto devolve a bola para Kusevich, o zagueiro procura alguém, levanta a entrada da grande área para Caleb, Piquerez vai, voltou, bateu nele, ganhou, prendeu, Pikachu cerca, Piquerez protesta, Micael pediu volta, Piquerez travou, bota para fora essa bola marcando por dentro aqui atrás, marcação em cima dele com Sacha, em lateral a bola, o Palmeiras é quem vai jogar. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 17 minutos e meio do segundo tempo, Alexandre Pretzel, 2-0 Verdão. Tá tranquilo o jogo pro Palmeiras, pega o ataque do Fortaleza com o Davidson, puxou na meia-lua, colocou o lanzinho de cabeça. Olha o Davidson, cara. Davidson tá de brincadeira, não tá jogando nada, pesado.
né? Por isso que o Atlético liberou também. E talvez é um dos maiores salários do Fortaleza. Cruzou, mandou pra fora. Tá jogando nada. Nada, é um dos maiores salários do Fortaleza. Eu vejo o Fortaleza um time totalmente bagunçado, viu? Pelo que eu tenho visto. É uma equipe que até, eu repito, no primeiro tempo não estava tanto exposta, estava marcando bem o Palmeiras, mas agora morreu em campo. Morreu. E o Palmeiras dando um banho de saúde e, claro, de trabalho tático, faz 2-0 e a tendência é que aumente o placar. 18 minutos e meio, segundo tempo, 2-0 pro Verdão, o líder do Campeonato Brasileiro. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. Davidson na bola, ele caiu, chegou por trás, comete a falta de arbitragem, não vai na do Davidson não, para tomar Facundo Torres, Pikachu recua, ó o recuo pro João Ricardo, sai do gol para pegar o goleiro com a pé da mira e joga na entrada da sua grande área, com 19 segundo tempo, 2-0 pro Palmeiras, o líder do Campeonato Brasileiro. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples, num instante. Faz a inversão, virando na ponta Rosseto, lança a bola para Iago Pikachu, vai pela linha de fundo, toque do ladinho para Caleb, Caleb pela ponta para Kusevich, deu uma olhadinha, mas não passa, Pikachu entrega para Caleb de volta, sai do Martins, recua, vira para Sacha, Sacha atrás, a Iago Pikachu se movimenta, gira, travou por baixo, quase que pega a bola, Rios para o Palmeiras, não pega não, Sacha ganhou, virou pela direita para Kusevich, de volta para Sacha, cruzou pro gol, bola desviada na marcação, espirrada, sai da grande área, volta atrás com o Rosseto, chegou por baixo, o Martins de cabeça, Davidson tenta de cabeça, rebate Giai, cai pro Estevam, bota no peito, Davidson vai em cara, não faz a falta, Estevam tentou tomar, perde a bola na sequência. Gustavo Mancha chegou para tomar e para ganhar o zagueiro, com quase 20 segundos tempo, o zagueiro adiantado, vira a bola para Iago Pikachu na meia direita, levantou pro gol, tira, já rebatido, a bola sai da grande, voltou para Davidson, bateu direto, fora! À direita do gol, bate pronto que passa até perto do gol do Everton, Pozóvio. Depois do Giai afastar de cabeça, a bola sobrou pro Daverson, a gente achou, pô, vai ser um chute que vai longe do gol e tal, e realmente, passou um metrinho ali no canto direito do Everton, o goleiro do Palmeiras, 20 minutos do segundo tempo, segue 2-0 Palmeiras em cima do Fortaleza. Fortaleza, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos do segundo tempo. Placar do Brasileirão na quinta rodada, Fortaleza 0, Palmeiras 2. Capriotti. Oi, Canhão, o Fluminense está vencendo Vitória por 1-0 no Maracanã. Mais cedo, o Atlético Mineiro derrotou o Botafogo por 1-0. Vai mudar. Duas alterações no Fortaleza, Pozóvio. Duas saídas agora, Davi Luiz com a 23, sai para a entrada de Lucero, centroavante número 9, e também saiu o capitão, Iago Pikachu com a 22, para a entrada do novo capitão, o 2, número Tinga. Ele tira um zagueiro e põe um centroavante, então. Ele tirou o Davi Luiz, foi mal no jogo. Ele sai do 3-5-2 para um 4-3-3, essa que é a realidade. Vamos ver se vai funcionar, mas eu continuo com a minha ideia, Canhão. É mais fácil o Palmeiras fazer o terceiro. Pra ponta essa bola, ataque do Fortaleza. Giai de bico, toca a bola no meio da galera. Arremesso lateral pro Fortaleza cobrar. 21, segundo tempo. Verdão vencendo fora de casa por 2-0. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet simples e num instante. Mancha para Davidson de primeira para a grande área. A bola vai fácil para o Everton pegar tranquilo. Domina a bola, com a mão depois se abaixa para pegar completamente sozinho, isoladão, ia chegar em cima dele agora Lucero, é a bola que atrás com o goleiro do Verdão que joga, você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques nas imagens, no digital Ana Carolina Galeano e Lucas Bomeno. Bola para fora aqui, Tinga apenas pega para arremessar. Ataque na direita para o time da casa, para o Fortaleza. Tinga com pressa, bota para Davidson, brilha a cabeça, tenta Micael, muito alta, passa. Vem Lucero, disputa, tenta jogar naquela ponta alta, mas tem falta no Lucero. Na primeira pancada, tomou uma porrada, é falta com pressa, já foi cobrada, já bateu com pressa e bateu errado essa bola na ponta, espirrou, voltou para Mancuso, na sua, tenta o passe, Alanzinho, volta Felipe Anderson. Toca para fora de bico, arremesso lateral é para o Fortaleza jogar. Próximos dos 22:30, para buscar Flaco Lopes na direita. Belo giro, escapa da falta, recua da Rios, no meio, pé de Facundo, lançado Rios, já vira essa bola, Facundo estica a perna e ajeita e volta a bola para a ponta esquerda, Piquerez, ajeita e joga sozinho, completamente limpo aqui na jogada, enfia para o comando, tenta essa bola para Esteban, ela maciada no peito, vem o zagueiro de cabeça, toca para fora, mas está marcado o impedimento, primeiro, a arbitragem marca apenas arremesso lateral, o impedimento bola para o Palmeiras e arremesso lateral, 22:30, segundo tempo,
2-0 o Verdão vencendo. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Piqueires arremessa para Facundo, gira bem, escapa da marcação, não deixa que a bola saia, toca do ladinho, rebate com o Ceviche, toca para fora outra vez, e já 3 mexidas do Palmeiras, Cusóvio. Logo no time do Palmeiras, 3 mudanças, vai entrar o Naves com a 34, 18 o Maurício e logo também o 9 Vitor Roque. 23,5, o Verdão atravessa a jogada, a marcação vem atrás com o Rios, domina, faz o giro, sai do Luceiro, toca pelo meio campo, já recua, serve atrás a Giai, que toca na ponta para Felipe Anderson, domina marcado, tenta driblar, Mancuso em cima, já limpou, dá para Richard Rios na direita, tenta uma caneta, adianta na jogada com ele, Gustavo Mancha, vai bem na bola o zagueiro. Se Mancha é bom de bola, esse zagueirão, o cara ganha todas. E só tem 20 anos, né? Esse é o jogador que o Fortaleza está precisando em termos físicos, né? Porque o time é muito veterano. O time se arrastando em campo, né? As mudanças, para mim, vão sair o Felipe Anderson, o Mikael Gomes pode escolher, que ele vai tirar um zagueiro. E ele vai colocar também, vai tirar o Flaco Lopes, para colocar o Vitor Roque. Bola para ponta para tentar o cruzamento para a grande área. Kusevich travado. Mikael colocou o pé, mandou para fora. Escanteio para o Fortaleza. Na direita, Pozóvio. Lá vem o time do Fortaleza. Agora o Palmeiras preparando a sua mudança. Logo teremos 3 alterações. Logo Vitor Roque, Naves e também Maurício na equipe alviverde. Primeiro escanteio então, para fazer cobrança o time do Fortaleza. Alanzinho se prepara para colocar a bola para a grande área. 24,5 autorizado, levanta muito alta para Tinga. Cabecinha para Luceiro. Everton socou, voltou, tira aqui atrás. Gustavo Gomes de bico, tenta passe no meio, bateu nas costas do Sacha. Recuperação fica para Caleb. Caleb toca a bola para a direita ainda, para cruzar. Alanzinho levantou para o gol. Kusevich subiu, cabeceou no canto, é gol. Gol! Que veio da direita, Davidson sobe, bota o cabeção, o Everton salta, ela vai no canto, é gol do Fortaleza, Davidson usando a cabeça para descontar no Leão. Palmeiras 2, Fortaleza 1, Davidson 1, Fortaleza, Palmeiras 2, o Everton não tem jeito, tá feito, desconta Davidson de cabeça, Pozóvio. A gente vinha falando da qualidade do Alanzinho, foi muito bem agora no cruzamento, e o Davidson, o primeiro gol dele com a camisa do Fortaleza em 7 jogos, tinha que ser justamente contra o Palmeiras, ele que é herói da Libertadores de 2021, testa firme pro gol, e agora teremos substituição no Palmeiras, Canhão. Vamos para a primeira, o Flaco Lopes já sai aqui. Flaco Lopes saindo para a entrada de Maurício, além dele Felipe Anderson para a entrada do 9 Vitor Roque, e teremos também mais uma mudança no Palmeiras com a 34, logo Naves, 22 anos, também 1,83 m de altura, e o Estevão, joia alviverde, vai embora também para a saída, para a entrada na verdade de Naves. Então confirmando, saindo Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes para a entrada de Vitor Roque, Maurício e Naves na equipe do Palmeiras. Alexandre Pretzel desconto Fortaleza. E troca 3 o Palmeiras, 2-1 Verdão. Eu achei que o contra-ataque estava armado para o Palmeiras matar o jogo, e aí no cruzamento o Davidson sozinho cabeceia. O crianção, né, que atrapalhou o time do Fortaleza no primeiro gol do Palmeiras, agora ele vai lá e desconta, né? Então o Abel agora vai para o sistema de 3 zagueiros. Ele fica com o Mikael, com o Gomes e com o Naves, Giai e Piqueires nas alas, Martínez, Rios e Maurício. E na frente, Torres e Vitor Roque. Esse é o time do Palmeiras agora num 3-5-2, vencendo por 2-1. Para trás a bola, Tinga recua. O goleiro João Ricardo aqui domina com o pé e joga sozinho. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet, até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Davidson ajeitou, bateu pro gol, ela vai à esquerda, direto liga de fundo, ele tentou de novo de longe, tentou de lá e mandou um canhão pro gol, ela foi à direita do gol do Everton Pozóvio. Agora ele se empolgou, né? Fez seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza, ele olhou de longe, ele falou agora vai, mas a bola passou muito longe do gol do Everton, segue 2-1 Palmeiras em cima do Fortaleza. Alô, Dona Maria, Leudenci, mãe da Márcia, lá na Vila Prudente. Grande abraço para todos vocês, todas vocês, palmeirenses, vibrando com a vitória do Verdão por 2-1.
Martins dá uma puxeta no meio, sobe de cabeça, não pega essa bola. Maurício disputa a marcação muito alta, bem Facundo tentando. Tinga, dá um bicudo, toca no ataque essa bola para Lucero. Tentou, ajeitou, apareceu com o braço de bico, alivia a defesa aqui atrás. Vai no comando essa bola para Vitor Roque. Ela bate no pneu de volta na pocheta. Rosseto desmancha, tira, rebate a defesa de volta. Toca à frente, ela vai na ponta sozinho, aqui atrás vem o zagueiro sozinho. Ajeita com o Ceviche no peito para tentar bater. Marca em cima dele Vitor Roque, ele chuta a bola bem prensada. Toca na defesa, espirrada, vai no meio campo ainda com o Palmeiras para tomar com o Facundo. Começa atrás de volta, a bola pequena está jogando, tentou limpar. Opa! Lucero deixa o pé cometendo uma falta. 28:30, segundo tempo. Brasil, temos muito jogo ainda. O Fortaleza faz o gol e se anima. 2-1, só 2-1. Enquanto Fortaleza abriu o time, né, com o Vojvoda, saindo do 3-5-2, foi o inverso, né? Aí o Palmeiras agora é que vai para o esquema de 3 zagueiros. Veio o Luca Prior, que eu não conheço. Me ajuda aí, meu caro Bruno Puzov, e o Diogo Barbosa, que fez o gol no meio de semana contra o Vitória. O lateral esquerdo já veterano, né? Provavelmente ele vai tirar o Mancuso, que está improvisado na posição, mesmo com o Diogo poupado. E o Lucas Prior vai entrar. Vamos ver qual é a função que ele vai fazer. 29 minutos do segundo tempo. Pega a pouco o jogo em Fortaleza. Temperatura de 32 graus. De cabeça, Tinga para trás. João Ricardo abandona ali. A pequena área vai para pegar no limite da grande área. 29 segundo tempo. Fortaleza 1, Palmeiras 2. Libertadores e Sul-Americana ao vivo. Com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Sacha por dentro se passa para buscar a aproximação com o Caleb. Para trás, essa bola para Sacha. Recua, toca pelo meio campo. Vem Alanzinho pedindo. Dá com o zagueirão. Fecha Kusevich. Kusevich passa. Dá para Tinga na direita essa bola. Outra vez no fundo com o Lucas Sacha. Para Tinga. Levantou para Davidson de cabeça. Sobe a defesa. Tá no chão. Gustavo Gomes. A sobra voltou para o jogo. Arbitragem. Marcando uma falta. Aí depois pega a bola e chuta pro gol. Mancuso. Cai e fica no chão com a mão na cabeça, Gustavo Gomes, Buzóbio. O Gustavo Gomes reclamando agora do Daverson, que subiu, trombou com ele, com o Naves e deixou exatamente o braço esquerdo na nuca do Gustavo Gomes. Falta pro Palmeiras, segue 2-1 Verdão em cima do Leão do Pici. Necessária a falta. O Lucas Prior é meia, né? Tava me falando aqui fora do ar, né? Meio campista da base então, do Atlético Paranaense. Acho que ele vai tirar o Caleb e vai tirar o Mancuso para botar o Diogo Barbosa. Ele tá sendo bem prático nas substituições. Fortaleza no Castelão, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do segundo tempo. Na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza 1, 2 pro Palmeiras, Ricardo Gabriotti. Oi, Canhãos. 1-0, Fluminense vencendo Vitória no estádio do Maracanã. Essa quinta rodada do Brasileirão termina amanhã com o jogo entre Bahia e Ceará na Arena Fonte Nova. Saiu o Caleb, um deles. O Caleb, número 10, saiu para a entrada do 16, Diogo Barbosa. Além dele, o Mancuso, número 14, para a entrada de Lucas Prior com a 38. Ele fez o que a gente imaginava, né? Porque o Mancuso é improvisado e o Bruno Pacheco no banco, né? Que fase deve estar o Bruno Pacheco. Então, entra o Diogo Barbosa, que é um lateral até que tem jogado bem no Fortaleza. Tem jogado bem, no Fluminense não foi tão bem assim. E o Caleb, né? Muito esforço, mas pouca produção. Saiu para entrar esse menino aí, o Lucas Prior. De longe a bola, Micael recua para o Everton. Pé esquerdo, um bicudo, levanta o goleiro do Verdão no meio para Vitor Roque. De cabeça, rebate com o Ceviche. Martins no rebate do Vini, vira a jogada para Piquerez. Abre a jogada para o ataque, vai desviada, cai no meio, não pega o Palmeiras. A bola fica na meia direita para tentar tomar na marcação com Tinga. Tinga tentou, Sacha vem virando bola para Lucero. Acompanha e comete a falta, Micael na sequência. É falta para o Fortaleza. Já uma mexida no Palmeiras. O já é agora pelo jeito. Puzóbio. Agora saindo com a número 17, o autor de um dos gols, exausto inclusive, com a 17, o Facundo Torres, para a entrada do garoto. 20 anos, o número 40, Alan, da base do Palmeiras. Agora é o seguinte, é para segurar o resultado. É isso, vai ficar só com o Vitor Roque como atacante e todo um meio campo fechado, né? Adianta um pouco o Richard Rios, sobe os dois alas, o Gia e o Piquerez, e deixa o tempo passar, né? O Vitor Roque tem que entrar no jogo, porque ele entrou até agora e não tocou na bola. 32 minutos e meio. Segundo tempo, Fortaleza ataca, tenta um empate. Domina a bola pela esquerda, o zagueiro Gustavo Mancha. Ameaça colocar na grande, ameaça e cruza. Levanta para Davidson de cabeça, tira Micael. Sobe na sequência para tentar tomar, bate no Piquerez. Tentou para trás essa bola, bateu marcado com 2 em cima dele. Trava a defesa, sobra a volta pro Balana. Trombado o menino com o Kusevich. Ela vai no meio do campo ainda. De cabeça, corta Gustavo Mancha. Vem Rios na bola, tenta um chapéu. Teve um braço, um pescoçando. Rios, é falta. Ele abriu o bração e deu uma senhora, deu uma raquetada no Lucas Prior.
né, Puzóvio? O garoto levou a prior agora, Canhão. Se pudemos falar assim, nona falta da equipe do Palmeiras e lá veio o Fortaleza. Essa bola volta na entrada da grande área com o Luca. Dominou, o menino bateu direto. Ela vai por cima. Um canhão, Luca Prior dominou. Lá de longe, quase que do meio campo. Ela passou zunindo, hein, Puzóvio? Fortaleza que saiu batendo rápido essa falta, inclusive o Luca Prior acabou de entrar. É o quarto jogo dele com a camisa do Fortaleza. A bola subiu e foi pra linha de fundo. Tiro de meta pro Palmeiras. Já gostei do menino. Primeira bola dele, de longe, ele chuta no gol para tentar surpreender o Everton. Como a gente tá ausente de chutadores, né? Os meias que chutam de fora da área. A gente parou de ver isso nos jogos do Campeonato Brasileiro. Mandar um abraço aqui pro Pelé do rádio, Milton Neves. Mandou tô aqui ouvindo. Ô, Milton. Grande Miltaço. Um abração para ele. Um abraço também para José Maia, que tá nos ouvindo em Jaú. Maia. Grande abraço, tá num churrasco lá. Ah, é? Ele me mandou aqui, tô num churrasco. Mandou a foto do churrasco? Não, só disse, só em texto. Só, senhor. Abraço, Maia, um abraço para Jaú. 34 do segundo tempo, Tinga domina pela direita, marcado. Em cima de ninguém, chegando o Malan, começa recuando bola. Dá pro Ceviche que vira a bola para meia esquerda ainda. Por dentro, a bola virada na marcação com dois fechando. Tenta a jogada Lucas Sacha. Alanzinho de primeira, Lucero para Davidson. Toca de volta a bola para a ponta esquerda para tentar tomar pela ponta bem abertão. Diogo Barbosa vai no fundo, dominou e já perdeu. O Verdão recupera essa bola e vem no contra-ataque para Vitor Roque. Parou, brecou, dominou, não passou, segurou. Tenta finta em cima do Sacha, vira a bola para direita ainda, na proteção com o Giai de volta para Vitor Roque no meio, levantando o bração, que era a bola Maurício. Vitor Roque recua, dá para Giai, dois em cima, ele devolve a bola com a defesa que atrás começa para Rios toca a bola para Martínez. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN, é no Disney Plus, assine já! Alana canhota para Maurício para trás de volta, essa bola para a ponta esquerda ainda para Piquerez recua, dá para Maurício, devolve a bola para Piquerez. Tem mais gente para entrar de verde, não tem não? Puzóvio. E é um volantão, número 5, 25 anos, Aníbal Moreno. O argentino logo vem aí, logo também teremos uma mudança no Fortaleza. Kevin Andrade vem aí. Provavelmente ele tira o Rios, né, que também está cansado. E vem de novo o Verdão, inversão feita, Martínez, vira essa bola lá para a ponta direita. Giai domina para cruzar, devolveu para Rios bater, limpou para canhota, ele um toquinho com a carinha errado, toque curtinho para tomar na frente dele, ganha o Alanzinho, acendendo vira com o Lucero, agarrado pela camisa pelo Rios, é cartão para ele. Cartão para Rios, opa, e tomou uma bronca aqui do banco o Rios, hein? Tomou uma bronca do banco, ele fez a falta e levou cartão pelo jeitão e vai sair mesmo, Puzóvio. Era contra-ataque do time do Fortaleza, Lucero com a bola no pé, o Richard Rios puxou e levou o cartão amarelo, não estava pendurado, o número 8 do Palmeiras, e agora vem Aníbal Moreno na equipe do Palmeiras, número 5, agora também teremos no Fortaleza, sai com a número 19, o Alanzinho, para a entrada do 77, Kevin Andrade, já confirma a substituição do Palmeiras. Cobrada essa falta com pressa, Luca Prior dominou, na direita recebeu, limpou, para bater pro gol, Martínez põe o bico no pé e manda para escanteio, e tome pressão do Fortaleza, tem escanteio na direita, Puzóvio, já cobrado, com pressa, Sacha dominou, bateu direto de cabeça, botou para fora essa bola que atrás da marcação, afasta Naves, sobra a volta meio campo do Verdão para pegar Vitor Roque, mas não domina não, alivia, levanta no meio, a defesa tenta, vem Alan, domina para o Palmeiras, vai tropeçando, vai ganhando, tenta a jogada, depois caiu, é falta marcada em Alan, quando o Verdão tentava então o contra-ataque, mexida feita agora então, o Alanzinho foi embora, né? Foi embora com a número 19, Canhão, para a entrada do 77, Kevin Andrade, confirmando a mudança no Palmeiras, saída do 8, Richard Rios, para a entrada do número 5, Aníbal Moreno. O Rios, o Torres e o Estevam cansaram, e aí o Abel resolveu tirá-los e tirou muito bem. Quais são os jogadores de frente que o Palmeiras tem agora? Dois, o Maurício, que pode encostar na área, e o Vitor Roque, não tocou na bola ainda. Então o Palmeiras jogando agora para confirmar o seu resultado, sempre difícil ganhar lá, porque praticamente abdica do ataque. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. Tinga na direita, vai tentar driblar, perdeu, Alan domina com o Verdão, recua, Piquerez enfia essa bola pela ponta, para Vitor Roque chegar primeiro, vem com o Ceviche, toca a bola para fora pela linha lateral, arremesso verde, lado esquerdo, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 37,5, tem muito jogo ainda, tem acréscimos ainda e tem muito jogo, essa bola volta aqui atrás do time do Verdão, para ajeitar Piquerez, recebe marcação, recua, toca no meio, dá para Moreno, dois em cima, finta curta, pressão de Lucero, quase
quase rouba a bola, a marcação se antecipa, tocada de volta pela meia direita na proteção com 2, Ventura feita na ponta para Tinga, lateral protege da Bico, toca Alain, colocando essa bola para fora pela linha lateral, em arremesso a bola que atrás do time do Fortaleza, com 38 do segundo tempo, terminando o apito final, vem aí com o Ricardo Capriotti, ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet, simples e num instante. Por dentro essa bola, Davidson aqui na marcação, quase que rouba, mas não conseguiu pegar não, sobra a volta no meio campo ainda com o Moreno, toca na meia direita, vira a bola para a direita ainda, na proteção com a defesa do Verdão, já joga Beatão Naves vira a bola pela ponta, já pediu a frente, já recuada, tem gol Capriotti. Tem sim, Canhão, e é gol no Maracanã, e é gol importante, porque mexe aí com a classificação do campeonato. Vitória empata o jogo, Lucas Braga, 44 do segundo tempo. Gol importante, derruba o Fluminense ali que estava na cola do Palmeiras, vai a 10 pontos o Flusão. Mikael no meio, dá um bicudo para Vitor Roque de cabeça, defesa, atira aqui atrás com o Kusevich, Tinga bota na coxa, olha para a área, levantou pro gol, Alain, trava a bola, volta na sombra, cai atrás com o próprio Tinga ainda, ele já recua pelo meio campo, já serve como outro zagueiro, toca a bola com Gustavo Mancha, 39 do segundo tempo, é dramático o fim do jogo no Castelão, Verdão líder, vence 2-1, pressão, Kelvin lá do esquerdo, recebeu, encarou, tentou driblar, recuou, xingando, devolução do lado, puxa a marcação com o Rosseto, na área, bola no para Davidson, cabeceou, tentou no centro de cabeça, rebate Moreno, tentou bater mais furo na primeira bola que atrás da defesa, não ganha Maurício, tentou cruzamento na grande área, travado, cai a bola para fora pela linha lateral, remesso com muita pressa, já cobrado, bateu o Diogo Barbosa, para trás essa bola para a esquerda com Kelvin outra vez, 39-30 do segundo tempo, 2-1, Verdão vencendo, Kelvin lá do esquerdo, dá a bola para Diogo Barbosa, para cruzar, não cruza, devolve a bola, começa com Rosseto para Kelvin de novo, levantou para o gol, Luciano cabeceou no gol, o Everton defendeu, pega o goleiro do Verdão, Pusóvio. O Fortaleza agora buscando o jogo aéreo, o gol do Daverson inclusive foi de cabeça, agora tem na tentativa do Lucero também de cabeça, agora segurou bem o Everton, veio o Palmeiras, 2-1 contra o Fortaleza. O toque eletrônico da Bandeirantes, marcou com Beto Rebeck na central técnica, Michel Lopes na mesa de som. Fortaleza, a bola rola, o relógio não para. 40, segundo tempo. Na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza 1, Palmeiras 2, Ricardo Capriotti. Oi, Canhão, 1-1 para Fluminense, vitória do Maracanã, finalzinho do jogo na Série B em andamento. O Atlético Paranaense está vencendo o CRB por 1-0 e o América de Minas vai derrotando o Goiás também por 1-0. Escanteio pro Fortaleza, que manda todo mundo para dentro da grande área. Luca Priora para bater, 2-1 Verdão. Luca, fechadinho, o Everton saiu de soco, tirou o goleiro, caiu na grande área. Falta marcada em cima do Everton. E o jogo já está parado. 41, final é dramático e tem muito jogo. Vai até 50 no mínimo o jogo. Alexandre Pretzel, Verdão líder, segurando esse 2-1 com sufoco e tudo. Pretzel. Uma curiosidade, o Abel agora fez o seguinte pro time: sai de trás. Eu e o Pusóvio, a gente se olhou aqui. Foi ele que recuou o time. Exato. E o Fortaleza abriu o time para empurrar o Palmeiras. É isso. Qual o contra-ataque agora que o Palmeiras tem para aplicar esse contra-ataque, né? Quem é que vai puxar? É o Vitor Roque em bola longa, que não tocou na bola até agora. Então é o seguinte, ó, o Abel recuou o time para garantir o resultado, que eu não acho ruim também. Só que você corre o risco de tomar um empate. Evidente que sim. O Fortaleza está acampado no campo do Palmeiras. Quando tu recua demais, tu passa a ser dominado. E é o que está acontecendo agora, mesmo que o Palmeiras esteja vencendo o jogo. Palmeiras 2-1 para a alegria do César De Luca em Maringá, no Paraná. É torcedor do Verdão, fanático. O César, um grande abraço. Ele e a irmã Delcimara. Delcimara é corintiana, tá vibrando com o seu Corinthians, né, doutora Delcimara? 42 do segundo tempo, essa bola volta meio campo aqui atrás com o time do Fortaleza, para jogar com o Sacha, dele para Kelvin. Kelvin domina, tenta atacar, toca a bola para direita, outra vez devolução na ponta. Abertão, linha de fundo esse passe, para tentar girar, para tentar tomar, recuou para Kelvin na pinta, volta, tentando limpar pela ponta, bela jogada, tira aqui atrás Martinez, toca essa bola direto pela linha de fundo, placar de 2-1, o Verdão tá vencendo o jogo.
com um grande público na Arena Castelão em Fortaleza, não é, Pozóvio? Agora acabou de sair, Canhão, 23.451 presentes na Arena Castelão. E de novo o Fortaleza ataca para trás o passe de Rosseto. No fundo, Kevin chuta pro gol, bate no Malan, fica na ponta direita ainda. Domina essa bola pela ponta, Kevin toca do ladinho, vira para Rosseto. 43 e tome pressão do Fortaleza. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples num instante. Rosseto domina em frente da grande, bateu direto. Acabou. Everton, soltou, pegou, é dele. Capriotti. Acabou no Maracanã, Canhão. Fluminense empatou com o Vitória 1-1. Esse gol do Vitória foi importante porque o Fluminense ficaria na cola do Palmeiras com 12 pontos. O Palmeiras lidera aí nessa vitória com 13. O Fluminense então para nos 10 pontos, é o terceiro colocado. E o Vitória com esse empate soma um pontinho, vai para a 15ª posição com 5 pontos. Verdão, líder do Campeonato Brasileiro, assumindo a ponta, 43,5. Piqueires lado esquerdo, domina, passa pelo meio campo, tendo passe na direita. Marcado, Tinga se antecipa e ganha pro Fortaleza. Fortaleza aperta atrás do 2-2. Na direita a bola, Lucero na grande área, Davidson pediu, Lucero recua, toca do lado, devolve a bola, aberto na ponta, Luca Prior, levantou pra Davidson, de cabeça tenta, vem na travada com o Naves, volta, Giai, domina a bola, vem Davidson, Giai de bico alivia, a bola sai da grande área, volta para a meia direita, fica sozinho com Sacha, domina e volta a bola. Começa o meio campo com o Kusevich, dele para o zagueiro Gustavo Mancha. 44, Fortaleza é todo ataque. O Verdão só tem o contra-ataque, tem que roubar a bola. Fortaleza em cima, tentando o 2-2. Quase 44,5 segundo tempo. Grupo Souza, Lima Eficiência em segurança em serviços. Kevin domina a bola, girou. Tentou limpar, sai do Giai na primeira, sai na segunda, bateu o Giai, travou, tem falta, não tem vantagem não. Mancha cobrou, não, a arbitragem vai mandar ele cobrar do lugar ali. Vem bola para a grande área agora do time do Palmeiras. O Zóbio. Que gerou muita reclamação no banco ali do Fortaleza, principalmente com o Davi Luiz, que já foi substituído, pediu um cartão amarelo ali para o Giai, mas nada marcado, só falta para o Fortaleza na intermediária, dando ali a chegada do Fortaleza, inclusive 2-1 Palmeiras em cima do Leão do Pici. E vai no VAR agora o Paulo César Zanovelli, vamos ver. Ele vai aqui na lateral, porque o Davi Luiz se levantou do banco. E pelo jeito vai tomar vermelho o Davi Luiz. Tem uma confusão tem ali. Um braço levantado na área. No cruzamento. Por isso que o Davi Luiz veio aqui reclamar. Tá indo pro monitor o Paulo César Zanovelli. Não é pênalti. O Naves com o braço aberto disputa com o Davidson. No lance anterior ali, uma tentativa de cruzamento do Fortaleza pela direita. O Naves foi subir com o Davidson e o braço direito dele, tentando buscar ali um espaço. A bola bate no braço dele, mas... Pra mim, pênalti, braço muito aberto. Não é movimento natural desse. Corta o braço dele então, pô. Ele tá subindo na bola. Vocês estão loucos isso aí. Pra subir, mas claro, mas ele tá subindo na bola, viu? Se protegendo do atacante. Pô, se isso aí é pênalti, o VAR, que é o Paulo Renato Coelho, é caça-pênalti no Brasil. Ele vai dar o pênalti, que é uma vergonha. Zanovelli volta pro campo e dá pênalti. Que vergonha, cara. Pênalti pro Fortaleza. Opiniões divergentes. Pra mim foi. O Naves não faz pra mim um movimento natural. Tem que cortar o braço do Naves, então. Pretzel, futebol paralímpico aqui, ó. Tá mais alto que a cabeça eu discordo dele, de ti. Discordo, não tem como eu subir, certo? Sem esse braço aqui, contra um jogador que vem do outro lado. Não, isso não é pênalti. Os caras estão loucos na arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira é a pior do mundo nesse momento. Impressionante. Impressionante. Se isso aí é pênalti, tem que jogar para a Olimpíada no Brasil. Essa que é a realidade, me desculpa. Pênalti, Pozóvio. Exatamente o que o Naves está falando. Não tem como subir com os braços para trás, professor. Não tem, mas o pênalti está dado. Veremos. Lucero chamou a responsabilidade e mais 5 de acréscimos. Iremos a 50 do segundo tempo. Pênalti marcado. Lucero tem a bola. Naves sobe com o bração aberto, disputando com Davidson. Opiniões divergentes à parte, o pênalti está marcado. Reclamam os jogadores do Palmeiras. O Everton sai do gol, pega a garrafinha d'água, vai lá na linha de fundo. Lucero concentrado. Mais de 23 mil torcedores na Arena Castelão em Fortaleza. Torcedores do Palmeiras
torcendo por o Everton, os do Fortaleza, para que Lucero empate o jogo. Já estamos nos acréscimos. Catimba do goleiro Everton. Catimba do goleiro Everton. Lucero põe a bola na marca da Cal. 4, 5, 6 passos para trás. Ainda dentro da grande área. Pênalti para o Fortaleza, que pode empatar. 48 minutos do segundo tempo no Castelão. Lucero olhando para o Everton. O Everton saltitando de um lado para o outro em cima da linha. Lucero autorizado. Partiu, bateu. O Everton pegou. Vai na sobra. Cabeceou pro gol. Kevin de bico. Piquerez botou para fora. O Everton. O Everton. São o Everton. São o Everton. Um título que Marcos tem. O Everton. São o Everton. Salta no pé da trave esquerda e defende. Quer vir um escanteio, levantou na grande área de cabeça. Mikael tira. Ela sai da grande área. Bota a cabeça para ganhar o Alain. Volta a sobra com o goleiro aqui na ponta. Aliás, zagueiro Mancha. Mancha toca a bola no fundo. Para Prior, que dá a bola para Kevin. Cruzou pro gol. Bate na bunda do Piquerez e vai para fora. E agora o Everton cai para ser atendido. Não cai. O Everton pegou o pênalti. Pusóvio. E não à toa é o jogador com mais partidas neste elenco atual com a camisa do Palmeiras. Ele pega o seu quarto pênalti com o jogo rolando com a camisa do Verdão. O Everton cai bem no canto esquerdo, defende a cobrança de Lucero e lá vem o Fortaleza. Kelvin na direita, cruzou para a grande área. A defesa tira Alain, cabeceia, tenta Vitor Roque, sobra a volta aqui atrás ainda na jogada com Kusevich. Tenta a bola por dentro, a bola voltou para Piquerez. Ele dá um balão. 49-30. Vai acabar o jogo de bico. Kusevich botou para fora. O Everton salvou o Palmeiras. Alexandre Pretzel. Bom, tem uma regra que anda acontecendo no futebol, né? Pênalti roubado ou mal marcado, a bola não entra. Essa que é a realidade. Pessimamente marcado o pênalti. Paulo César Zanovelli é um trapalhão. E o homem do VAR, Paulo Renato Coelho, é uma vergonha, caça pênalti. Né? Tem que jogar para a Olimpíada no Brasil. Joga para a Olimpíada no Brasil, certo? Que aí alguém que pode não ter um braço por uma deficiência. É isso que tem que acontecer hoje. O zagueiro hoje, ele tem que jogar sem um braço. É isso que tem que acontecer no Brasil. Uma vergonha o pênalti que marcaram. Mas o Everton dá luz num fim de semana de Páscoa à realidade. De cabeça, Tinga rebate pro Fortaleza, para alegria do torcedor do Verdão. Alô, Cláudio Craveiro, tá vibrando. Ó, o Verdão de volta para quem sabe fazer o terceiro, bola para a ponta. Maurício está impedido. Não tá não, seguiu a jogada, recua, vira a bola pro Alain, lá prende o passe para tentar recuar, ganha o Verdão no jogo 2-1, já toca a bola lá pra direita, para jogar do outro lado, Labis domina e volta para o Everton, o herói do Verdão, Deverson marca, o Everton domina para direito, fora da grande área, dá um bicudo, 8h30 da noite em ponto, hora de Brasília, de cabeça rebate com o Ceviche, Tinga, partida, escorrega, Alain domina para o Verdão, tenta Maurício, passe na ponta, Alain domina, tá impedido o Maurício, Alain carrega, chuta, bate em Tinga, bate no Alain, volta na ponta. E aí o árbitro apita! Termina o jogo em Fortaleza, na Arena Castelão! Com o Everton pegando um pênalti nos acréscimos do segundo tempo. O líder do campeonato brasileiro venceu. O time inteiro corre para abraçar o Everton. Pro Fortaleza, Palmeiras 2, alô, Ricardo Capriotti. Valeu, Canhão, e que comemoração dos jogadores do Palmeiras no gramado da Arena Castelão, que festa faz o Verdão. Fala aí, Bruno Pusóvio. O banco inteiro indo comemorar com o goleiro do Palmeiras, o goleiro Everton, que hoje completou essa partida de número 418 com a camisa do Verdão, e o Palmeiras, que chega à sua 6ª vitória consecutiva pela primeira vez desde o período entre janeiro e fevereiro de 2023, o novo líder do Campeonato Brasileiro, abençoado por São Everton, Capri. É isso aí, o Everton, herói palmeirense, herói do Verdão, pegou o pênalti aos 48 do segundo tempo e garantiu essa vitória importantíssima do Palmeiras, que coloca o time na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O Everton comemora com o restante do time e uma comemoração mais do que justa, porque é uma vitória fundamental para o Verdão. Muito bom, nós já vamos para o apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil.
antes precisamos escolher o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes de Fortaleza 1, Palmeiras 2. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. É com você então, Alexandre Pretzel. Vamos lá. Quem é que é o melhor em campo? O craque Estrela Bet Bandeirantes. Fala aí, Pretzel. Eu ia votar no Flaco Lopes. Achei que ele fez um jogo muito correto, um jogo muito bom, dando assistência, chamando o jogo e ainda fazendo gol. Mas essa defesa do Everton aí, ela dá liderança para o Palmeiras e é uma defesaça evitando o empate onde o Palmeiras não consegue ganhar, né? Então o Palmeiras ganha do Fortaleza com o lance do jogo, que é a defesa do Everton. Então só por essa defesa, que não é fácil defender um pênalti, eu voto no Everton como melhor em campo. O Everton é o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. E no apito final, nós vamos falar, claro, muito mais dessa vitória do Verdão. Vamos falar também dos outros jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória do São Paulo sobre o Santos por 2-1. Vai ter o gabarito do jogo, as notas do Alexandre Pretzel. Tudo isso no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Continuem conosco, não saiam daí. O apito final é na sequência. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Cio, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra perdida dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Pro Verdão, lado esquerdo, Rios para fazer cobrança, dá até para tentar o gol, hein? Autorizado, bateu desviada na grande área, já tenta o mergulho, meio extremo por trás, tocou, é gol! Facundo! Do Verdão! Facundo Torres! Rios envia um canhão, ela vai a meia altura, passa por todo mundo e na pinga na área, Facundo Torres coloca o pé esquerdo para mandar para dentro do gol do Fortaleza. A última chance do primeiro tempo termina em gol pro Palmeiras na Arena Castelão. Facundo Torres atento, ligado, põe o pé para fazer pro Palmeiras, Fortaleza 0. João Ricardo não tem jeito no lado esquerdo para Sacha, para Mancuso, levanta no gol, Ribeiro de cabeça, rebate, Gustavo Gomes tirando no peito, Facundo aqui domina essa bola, vira pro Estevão, tá marcado no comando, Flaco Lopes lançado, mano a mano com Davi Luiz, Flaco na área, limpou, bateu no canto, é gol! Gol! Lançado mano a mano com Davi Luiz, entra na área, fica olhando pro zagueiro, pro goleiro, traz pro Benhas que lhe manda no cantinho, ela entra pertinho da trave do canto direito do João Ricardo para fazer o segundo do líder do Brasileirão em Fortaleza. Flaco Lopes com categoria, calma, liberdade e habilidade. 2 Verdão. Primeiro escanteio então, para fazer cobrança, o time do Fortaleza. Alanzinho se prepara para colocar a bola para a grande área. 24,5 autorizado, levanta muito alta para Tinga. Cabecinha para Lucero, Everton socou, voltou, tira aqui atrás. Gustavo Gomes de bico, tenta passe no meio, bateu nas costas do Sacha. Recuperação fica para Caleb, Caleb toca a bola para a direita ainda, para cruzar, Alanzinho, levantou para o gol, Kusevich subiu, cabeceou no canto, é gol. Gol!
direita, Davidson sobe, bota o cabeção, o Everton salta, ela vai no canto, é gol do Fortaleza, Davidson usando a cabeça pra descontar no Leão. Palmeiras 2, Fortaleza 1, pênalti pro Fortaleza que pode empatar. 48 minutos do segundo tempo no Castelão. Lucero olhando para o Everton saltitando de um lado para o outro em cima da linha. Lucero autorizado, partiu, bateu. O Everton pegou, vai na sobra, cabeceou pro gol, Kevin de bico, Piquerez botou pra fora. O Everton, São o Everton, um título que Marcos tem. O Everton salta no pé da trave esquerda e defende. Aí tá aí o Rogério Assis, os 3 gols que fizeram o placar da Arena Castelão e essa defesaça do Everton que garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza por 2-1. E agora, no apito final, vamos falar bastante desse jogo. Você vai acompanhar aqui conosco todo o pós-jogo lá da Arena Castelão. Daqui a pouquinho o Bruno Puzzovi vai chamar a gente para ouvirmos o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, e quem mais for possível, não é? Porque tivemos, além desta vitória do Palmeiras por 2-1 e a liderança do Verdão, também um empate por 1-1 entre Fluminense e Vitória, a vitória do Galo sobre o Botafogo por 1-0, a vitória do São Paulo sobre o Santos no Morumbi por 2-1. Daqui a pouquinho, João Paulo Capelanes e Bruno Migliozzi vêm do Morumbi trazendo os detalhes dessa partida, e o Juventude que empatou com o Mirassol por 2-2. Com isso, Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro 13 pontos, o Flamengo é o vice-líder com 11, Fluminense em terceiro lugar 10, o Cruzeiro está indo a 8 pontos com esse empate parcial aí contra o Bragantino também está indo a 8 pontos, o jogo já começou em Bragança Paulista e por enquanto 0-0, o Ceará, Corinthians, Vasco da Gama, Juventude e São Paulo têm 7 pontos, com 6, Mirassol e Internacional. O Fortaleza é o 13º com 5 pontos, mesma pontuação de Botafogo, Vitória e Atlético Mineiro. E na zona da degola estão agora o Santos com 4 pontos, Grêmio com 4, Bahia 3 e o Sport Recife com apenas 1 ponto ganho. Lembrando que amanhã a rodada vai ter o complemento com a partida entre Bahia e Ceará às 8 da noite na Arena Fonte Nova. Ô Puzzovi, assim que tiver condições, me chama aí pra gente ouvir o Abel Ferreira, combinado? Pode deixar, Capri. Inclusive, só um destaque que o Abel empatou com o Filipão como treinador com mais vitórias pelo Palmeiras no Brasileirão. 85 vitórias logo passando pelo microfone da Rádio Bandeirantes. Combinado. Então já vamos ouvir o português que vai retomando aos poucos aí a grande forma, a grande fase e recuperando o Palmeiras a menos de 2 meses do início do Mundial de Clubes. O Verdão lidera o Campeonato Brasileiro. Agora é hora de ouvir Alexandre Pretzel. Vamos saber, vamos entender como foi essa vitória do Palmeiras. O Verdão vence, líder isolado do Campeonato Brasileiro. Conta tudo aí, explica pra gente como é que foi a vitória do Palmeiras, Pretzel. Vou começar pelo fim, né? Pelo lance capital do jogo, que foi a defesa do Everton no pênalti. Pra mim não acontece. Cruzamento na área, o Naves sobe com o braço aberto, mas na dividida com o Daverson. A bola chega depois que ele está subindo, fazendo a proteção contra a subida do adversário. Isso é absolutamente natural. Isso é um movimento natural, é a anatomia do corpo. Então nós vamos jogar o futebol paralímpico. O Canhão achou que foi pênalti, eu discordei. Transmissão democrática. Porque pra mim também foi, viu? Não tem problema, também tô discordando de ti. Porque sim, aí, mas sabe por quê? É igual, foi igual o lance do Morumbi hoje. O lance do Morumbi... Pra mim os dois não foram, aí é opinião. Então, os dois não foram. Sim, claro, mas é lógico que é opinião. Nós estamos dando opinião aqui. Você dá a sua, eu dou a minha, o Canhão, todo mundo. É opinião, óbvio, mas esse é o tipo do pênalti brasileiro. Árbitro brasileiro marca esse pênalti, então não tem jeito, é pênalti do Brasil esse daí. É com o carimbo do Made in Brasil, sabe como é que é? Pênalti Made in Brasil, pode carimbar aí. Não, eu acho que é um equívoco, né? Eu acho que esse lance não seria marcado no verdadeiro futebol, então, que é o verdadeiro futebol, que é a Premier League, a La Liga. Isso é fato. Esse pênalti não seria marcado na Europa. Se a gente vê tanta coisa na Europa, eu tenho que fazer essa comparação, porque tem que jogar o futebol paralímpico daí. Aí tu pega, por deficiência, claro, que a gente já viu também, o cara pula sem o braço.
Pronto. E aí é isso que vai acontecer. Não tem como isso acontecer. É uma questão anatômica. E isso é caça-pênalti. Caça-pênalti. É lamentável que isso aconteça com o uso no VAR do Brasil. De vez em quando a arbitragem brasileira parece que os árbitros estão de sacanagem. Os caras não inventaram um pênalti outro dia lá, um modo de não marcar pênalti, o braço tá atrás da linha do corpo. Não, os caras inventaram uma regra lá, o braço tá aí... atrás da linha do corpo no Inter e Flamengo, lá no Beira-Rio, né? Grêmio e Flamengo lá na Arena do Grêmio. Mas aí é o áudio do VAR. Aí quem está no VAR é que se comunicou mal, porque não teve nada a ver com o que foi o lance. É outra coisa. Isso é outra coisa, então. Sinceramente... Mas aqui a gente cria regras, é igual essa daí, esse pênalti. A gente já cansou de ver pênalti até pior sendo marcado aqui no Brasil. Aqui os caras inventaram essa regra aí que qualquer bola na mão, bola no braço é pênalti. Se eu vou aceitar esse tipo de coisa, então é um debate. Isso aqui é uma transmissão. Eu acho um erro crasso da arbitragem e fui mais além também. Grêmio e Flamengo, a bola bate no peito do Gerson. Tem uma imagem que pra mim ela é clara, tanto é que muita gente valoriza muito. Não, ela bate no peito e depois no braço, Capriotti. Pô, tu valoriza bastante, viu? Tu valoriza muito. Não tem essa imagem do peito, Pretzel. Não tem. Não, só deixa. Tem a imagem no peito, cara. Pô, então eu tô mentindo então, Capriotti. Não tá. É ilusão de ótica. É ilusão de ótica. O Paulo César Oliveira, que tu elogia toda semana aqui, disse que a bola bateu no peito do Gerson também. Pô, é um cara que apitou. Ele tá sempre certo? Não. Mas é opinião. Você não tá falando que é opinião? Mas ele tá falou bom. sobre... Não, ele falou, que é você falou, pra mim não é. Mas pra mim não é. Pra mim foi pênalti. Não tem ilusão de... Viu? Quando outras pessoas enxergam algo que tu não enxerga, não é ilusão de ótica, me desculpe. Apenas está dizendo que é ilusão de ótica. Tem uma imagem de trás. Mas pra mim não. Eu não enxergo o pênalti. Eu não enxergo a bola batendo no peito do Gerson. Tem uma imagem de trás que a bola bate no peito do Gerson, cara. Isso não é ilusão de ótica, isso é opinião. Eu não vi nenhuma imagem. Bom, então tu procura que teve vários ângulos e tem uma que a bola bate no peito do Gerson. Apenas isso, só isso. Então são opiniões. Tu daria o pênalti a favor do Grêmio, eu não daria. Tu daria o pênalti a favor do Fortaleza, eu também não daria. Por quê? Porque a gente está brigando com regra ou com questões anatômicas, que é piada o que está acontecendo aqui no Brasil. A arbitragem brasileira está destruindo o futebol brasileiro. Essa que é a realidade. Eu já cansei de falar sobre isso. Então, aqui os árbitros inventaram essa coisa do pênalti aqui, porque tinha que voltar ao que era antes. Teve a intenção de pôr a mão na bola? Pênalti. Não teve a intenção, segue o jogo. É como o lance de hoje do Palmeiras e do São Paulo também, Santos. Não teve nenhuma intenção de pôr a mão na bola. Não teve intenção. Se não teve a intenção, não é pênalti. Acontece que eles não enxergam mais desse jeito. Eles encontram um monte de vírgula na regra para poder marcar esse pênalti. Então, eles é pênalti. Nós vamos fazer o quê? Vamos ficar discutindo aqui? Deixa eu voltar. Desculpa voltar. Eu tô aqui do lado acompanhando o debate de vocês. Eu mantenho a minha posição de pênalti, porque para mim o movimento que faz o Naves não é um movimento de impulsão para ganhar altura, para chegar disputando bola com o Daverson. Para mim não é natural. Ele sobe com aquele braço erguido, ampliando o espaço, ou para acertar o Daverson, ou para acertar a bola, mas aí é interpretativo. Esse é interpretativo. Para mim foi pênalti. Para mim, não é um movimento. E basta a gente ver várias disputas de bola pelo alto, jogadores que entram com o braço desse jeito. O Naves vai com o braço atabalhoado, esquisito. Para mim, não é um movimento para ganhar impulso, repito. Mas eu aceito a opinião do Pretzel, tá tudo certo. Para mim foi pênalti, o menino vacilou. Para mim não foi. Para mim ele sobe para proteção ao adversário e a bola ela vem depois. E ela é tipo uma bola sanduichada, né? Que o Daverson cabeceia, ela fica num sanduíche com ele com o braço esticado para se proteger do adversário. O cara não tem como saltar sem o braço. Aí que eu tô ironizando aqui. Faz o futebol paralímpico. São interpretações. Então, em cima desse lance... Pode saltar com o braço de outro jeito. Sim, tu pode saltar com o braço aberto. Ó. Eu salto com o braço assim, aí ó. É pênalti. Aí é pênalti. Você vai direto, Ontem o Rogel do Inter cabeceia e o João Pedro sobe com o braço aberto. Bloqueio de bola, pênalti. Aí pênalti. Claro, Hoje não. Hoje ele subiu com a intenção de acertar a bola com a cabeça, de se proteger do adversário que vem
na outra direção. Ele vem atrasado com o braço aberto. Não, eu acho. Aí foi uma bola sanduichada que não tem... Aí é um caça-pênalti no futebol brasileiro. A arbitragem brasileira está de sacanagem. Os caras estão de sacanagem, essa que é a realidade. Ela vai de vento em popa, piorando, ela vai. Ontem o Braulio da Silva Machado, certo? Ele não deu uma falta criminosa com 5 minutos do primeiro tempo no Ener Valencia, na entrada da área do Grêmio. Mandou seguir. O Gemerson deu uma tesoura no Ener Valencia. Nem amarelo ele deu. Aí ele falou o seguinte, ó. Não que ele tenha falado, mas ele indicou. Esse é o meu critério. Não vou marcar qualquer falta aqui, mesmo que seja falta violenta. Aí tem um pênalti no último minuto, o que ele faz? Não dá o pênalti. Ele justificou o erro de novo. Então, essa é uma sacanagem que eles estão fazendo. A arbitragem brasileira está acabando com a questão interpretativa e de pênaltis, cara. E com um monte de caça-clique e caça-vara. Os caras que não sabem o que é futebol. Qualquer encostão hoje é pênalti. Qualquer coisinha é falta. E quem deu o pênalti de hoje, Capriotti, foi o VAR. Foi o VAR, que é uma vergonha. Não viu, claro, deixou seguir. mas claro que é um lance normal de futebol, um lance que acontece toda hora na área. Então, assim, ó, lamentável o que tem acontecido. Dito isso, foi o lance capital do jogo, que o Everton defendeu e deu a vitória para o Palmeiras. O Abel Ferreira foi bem no jogo, muito bem na escalação mais uma vez. Ele manteve um esquema aberto. O Flaco Lopes jogou muito bem, eu até votaria nele. Ele fez o gol aos 12 do segundo tempo e fez 2 criações de jogadas na passagem para o Estevão. O Abel tirou a reclusão, eu uso esse termo porque o Palmeiras era um time muito estático, né? Um time muito previsível, um time fácil de marcar, mas jogando no limite em bola longa, em jogo físico e em cruzamento para a área. Era um futebol duro de se ver e um futebol pouco efetivo. O que o Abel fez? É importante isso. Não sei se alguém falou para ele, alguém da comissão técnica, ou até algum jogador, professor, a gente tem que mudar a forma de jogar. Então ele aproveitou alguns jogadores, as características de alguns atletas e abriu o time do Palmeiras. Deixou o time do Palmeiras solto, principalmente do meio para frente. E isso deu muito resultado, porque são jogadores que estão mostrando qualidade. O crescimento do Facundo Torres, para mim, é claro em relação a isso. Ele estanque na ponta esquerda, ele foi um jogador burocrático, né? Um jogador previsível e sem sabe, fazer 1-2, sem aproveitamento, sem assistência. E agora ele melhorou nos 2 últimos jogos, marcando 2 gols. Então, esse para mim foi o principal objetivo do Abel nessa mudança de comportamento dele, largando o time, que eu digo, soltando o time, sem ser um time estático, previsível e apenas marcador, e jogando no limite, como um time que toca a bola, que chega na frente, né, que tenta jogar pelo meio. E por isso, o Palmeiras chegou ao gol com o Facundo Torres numa bola parada, mas depois de ter criado 3 oportunidades. Uma com o Estevão, que eu até falei aqui, a gente achou que estava impedido pela velocidade do Estevão, né? Só que o Estevão partiu do campo do Palmeiras e ele faz uma jogada, ganha da defesa, chuta, o João Ricardo defende e o Kusevich salva em cima da linha. Isso na metade do primeiro tempo. E depois, no final, uma falta boba do Daverson no Mikael, bola aérea, bola parada, né? Na realidade, que foi pelo chão, não foi bola aérea. E o Facundo Torres, com oportunismo, fez 1-0 aos 49 do primeiro tempo. No segundo tempo, o Lopes faz 2-0 num contra-ataque, no 1-1 contra o Davi Luiz, faz 2-0 e o Palmeiras se tranquiliza no jogo. Eu até disse, tá mais fácil o Palmeiras fazer o terceiro, porque tinha muito espaço para contra-ataque, do que o Fortaleza fazer o primeiro. E o Fortaleza desconta numa bola cruzada, né? O Daverson, que para mim é um crianção em vários lances dentro de campo, ainda assim é um centroavante e ele estava ali para fazer o gol aos 25 da primeira etapa. Quando o Daverson faz o gol, o que o Abel Ferreira faz? Tira 5 jogadores do meio para frente, começando pelos atacantes, para fechar o time, para evitar a bola aérea, para evitar a segunda bola e para evitar chute de longe, né? Deu certo? Para mim deu, porque eu não marcaria o pênalti. Então o jogo terminou 2-1, como eu imaginei que terminaria. Então parabéns ao Abel por abrir o time do Palmeiras e pelo Palmeiras ter 13 pontos em 15. Se bobear, dispara na liderança e aí acho que só vai ter um time em condição de buscá-lo, que vai ser o Flamengo, né? Tá meio que já uma polarização entre Palmeiras e Flamengo, levando a crer que são os dois realmente que vão brigar pelo título do brasileiro, Ricardo Capriotti. Eu também tenho essa sensação aí de que vai ficar entre os dois. A não ser que o Mundial de Clubes cause uma grande catástrofe, um grande problema aí nessas duas equipes, que os reforços de outros times mude algumas equipes de patamar aí, o Fluminense vai estar no Mundial também, não é? Mas mude de patamar o Atlético Mineiro de repente, o Internacional acho que tem muita chance de brigar aí também pelo título, enquanto os times estarão jogando lá no Mundial de Clubes, Inter,
Atlético Mineiro, essas equipes vão seguir treinando por aqui, não é? Só se preparando. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer, mas é fato que Palmeiras e Flamengo já dão uma bela largada aí para brigarem pelo título brasileiro de 2025. Hoje vai ser rapidinho lá pro Abel falar, não é, o Puzóvio? Porque o Palmeiras volta hoje ainda para São Paulo, né? Volta hoje, Capri, porque na quinta-feira vai para a altitude da Bolívia enfrentar o Bolívar na Libertadores, 7 horas da noite. É uma viagem cansativa também, o Palmeiras talvez preservando os seus titulares nessa partida. E só um dado aqui, Capri, o Fortaleza não perdia como mandante no Campeonato Brasileiro desde o dia 18 de novembro de 2023. Foram 24 jogos de invencibilidade, agora esse jejum quebrado pelo Palmeiras. Muito bem, atenção, são 8 horas e 52 minutos, 8h52. Ô Pretzel, vamos adiantar o gabarito aqui, pode ser? Pra gente ganhar tempo e ouvir daqui a pouquinho o Abel Ferreira? O que você acha disso, hein? Fica à vontade. Vai começar. Já? Já, Abel Ferreira tá ouvindo a Rádio Bandeirantes. Ele falou, não. Vamos primeiro com a coletiva, depois com o gabarito. Então vambora. Vamos lá, agora com o Abel Ferreira, depois dessa vitória do Palmeiras 2-1 contra o Fortaleza, ele que empatou com o Filipão como treinador com mais vitórias pelo Palmeiras no Brasileirão. 85 vitórias, vamos lá, com o Abel Ferreira. Queria que você falasse da partida em si. O Palmeiras fez um primeiro e um segundo tempo até um pouco diferentes, até um pouco, de repente, aí, pela necessidade aí do adversário. Então eu queria que você fizesse essa avaliação da partida do time, falando assim até dessa questão do elenco, dos outros compromissos que o Palmeiras tem. Já tem um outro compromisso de longa distância aí também. E sobre o Facundo, especificamente, é um jogador que você tem uma sequência longa aí já, de 20 jogos hoje. A sua confiança aí nesse atleta também. Obrigada. Em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer a gentileza do Fortaleza em ceder este espaço. Para mim é muito melhor do que estar enfiado ali dentro de uma sala como fazem noutros clubes. Eu acho que não tem problema nenhum em ceder a minha sala também lá no Allianz Parque, mas mais uma vez, porque tem sido assim, agradecer a gentileza do Fortaleza. Já joguei aqui vários jogos, conheço muito bem o campo, o público, o treinador, que é um excelente treinador, não é? O Fortaleza não perdia aqui para o campeonato há 23 jogos, isto quer dizer alguma coisa. Eu disse isso aos jogadores antes do jogo, vai ser preciso sair muito do nosso corpo, muito da nossa atitude, do nosso esforço. Nós sabemos quanto é difícil jogar aqui. Eu estava no banco, ainda no jogo não tinha começado, eu já estava a transpirar sem correr sequer. Imaginem os jogadores, o esforço que têm que pôr para depois, quando estão a atacar e a defender, ter a calma e o discernimento necessário para tomar boas decisões. Mas sinceramente, na primeira parte eu acho que nós fomos melhores, criámos as oportunidades mais flagrantes, inclusive as duas, quem as tira em cima da linha do golo, e corrija-me se eu estiver enganado, são dois jogadores de Fortaleza, uma ao Estevão e outro ao Facundo, que atiram em cima do golo. Acabamos depois de fazer e para o intervalo, na minha opinião, merecidamente com uma vantagem de um golo. Na segunda parte o nosso adversário reagiu, entrou forte, é normal quando isso acontece. A partir de determinada altura, mais uma vez, o nosso adversário começou a meter gente para a frente, trocou e meteu mais um centroavante, juntamente com o Daverson. Nós procuramos responder a isso com a substituição do Filipe, metendo mais um zagueiro. Mas é verdade, o nosso adversário forçou, próprio Mancha era mais lateral do que zagueiro. Nos últimos minutos, ou nos últimos 15 minutos, eles jogaram praticamente só com o Kusevic atrás, o resto dos jogadores todos para a frente, e nós, tirando esta situação do penalti, que eu acho, ok, entendo, mas o meu jogador está com o braço no peito do adversário. Se não tivesse lá o braço, ele saltasse tipo pinguim, a bola ia bater no peito do nosso adversário. O meu jogador não pode saltar tipo pinguim, não é? Mas acredito que também tenha sido um lance difícil para o árbitro. Ainda ontem vi um penalti, muito mais penalti do que este, mas enfim, fica uma vitória dura, difícil, que já previa, como são todas aqui. E Fortaleza, 23 jogos depois, perde aqui em casa, o que mostra bem o quão difícil é jogar aqui.
Abel. O Facundo, porque eu não gosto muito de falar individualmente, mas foi um jogador que nós contratamos, é um jogador rotativo, é um jogador que consegue recuperar bem de jogo para jogo. Mas não é fácil, são muitos jogos, é muitas viagens, mas ele entrega aquilo que tem, e nós temos tido também um substituto bom. Quando o Olay entra, tem entrado muito bem o nosso Olay, e ficamos felizes por isso. Mas eu gosto mais de ressaltar a atitude da equipa, dos nossos jogadores. Uns correm uns pelos outros, e é bom ver quando o treinador troca jogadores e eles entram com vontade, com atitude. Eu, se pudesse, eu digo-lhes isso muitas vezes. Por mim jogavam todos, mas a FIFA só deixa-me iniciar com 11 e meter 5, e custa-me às vezes deixar os jogadores de fora, porque eu sei quanto eles trabalham e quanto eles se esforçam para ajudar a equipa. Era assim, Abel, tudo bem? Boa noite. Não é sobre um jogador específico, mas alguns. O Palmeiras teve uma marca importante hoje, que dos últimos 10 gols, dos 11 gols, 10 foram de jogadores estrangeiros. Então eu queria que você comentasse. Quando você conecta. Agora estamos ouvindo Abel Ferreira depois, na coletiva, né? Depois da partida contra o Fortaleza, 2-1, vamos lá. Sobre o time que você está formando também, né? Mesmo com os desfalques, parece que o Palmeiras achou o time ideal. Se esse é o time ideal mesmo, e se não for, o quanto está mais perto de um Palmeiras que você pensa para a temporada? Obrigado. Assim, as equipas são sempre um processo inacabado. Nunca há uma equipa ideal, um time ideal. Ainda para mais aqui, quando vocês sabem a quantidade de jogos que há, isto é um processo inacabado. Todos os dias, eu volto a repetir, não é por agora que ganhamos 4 ou 5 seguidas que vou alterar. Isto não há como. O segredo do sucesso é muito simples para mim. É muito simples. É treino, repetição, consistência. Ganhamos, treino, repetição, consistência. Perdemos, treino, repetição, consistência. Ganhamos, treino, repetição, consistência. Não há outra forma. É nisto que eu acredito e é nisto que nós vamos continuar a fazer. E treino agora é a recuperação, análise de vídeo, né? E praticar no jogo. Recuperação, análise de vídeo e praticar no jogo. Porque nós pouco tempo temos para treinar, para não dizer... quase nenhum, em função daquilo que é a densidade competitiva, perceber se hoje ninguém se magoou. Isso para mim é que é o mais importante. Depois, sinceramente, quem marca para mim dá-me igual, não é? E às vezes eu ouço, se há mais ou menos jogadores estrangeiros, tem muito a ver com o regulamento. Nós mandamos o Merentiel embora porque decidiram alargar. Quando eu cheguei, eu acho que eram 4, depois passou para 7, depois passou para 9. Não foi eu que decidi isso. Depois, quando queremos ir contratar jogadores a outros clubes aqui, viram quanto nós temos que pagar para ir buscar jogadores ao mercado interno? Não tem como. Nós bem possível querer buscar jogadores, dar oportunidade aos jogadores do mercado interno, mas é difícil contratar jogadores no Brasil, são muito caros. Agora, o regulamento diz que são 9 estrangeiros, nós jogamos com o regulamento, porque no ano em que eu mandei o Merentiel embora, ou tivemos que mandar o Merentiel embora, uma semana depois mudaram de 7 para 9, porque houve um clube que fez um requerimento. Eu acho que um clube que fez um requerimento, passaram de 7 para 9, mas para mim dá-me igual, isso é que me interessa, seja goleiro a defender penalti, seja, eu não quero saber da nacionalidade. Para mim isso não tem competência. Para mim, eles jogam no Palmeiras, isso é que jogam no Palmeiras, jogam no Brasil, jogam quem jogar. O importante é estar dentro daquilo que são os regulamentos do jogo e fazermos o que fizemos hoje. Eu corro por ti, tu corres por mim, é isso que eu mais gosto de ver nesta equipa, é sermos competitivos e a jornada é longa, faltam muitos jogos, vamos perder seguramente muitos jogos, mas é sempre importante. Então vir um campo como este e somar mais 3 pontos é muito bom. Abel, boa noite, prazer estar falando com você. Não sei se você lembra, mas na última vez que você esteve aqui na Arena Castelão, o Palmeiras estava nessa situação parecida, né? Precisava vencer para retomar a liderança, não conseguiu naquela ocasião, mas conseguiu nesse ano, né? Eu queria falar um pouco sobre essa tua trajetória no Palmeiras, né? Porque tem uma estatística muito bacana, inclusive a apuração da galera da ESPN, que desde que você e o Vojvoda chegaram aqui no futebol brasileiro, passaram 133 treinadores pelas demais equipes. Esse número pode inclusive aumentar, né? A depender de oficializações, enfim. Eu queria que você comentasse o quanto que é desafiador sempre se manter no topo, sempre buscar títulos. Para você, que é um cara incansável, né? Como a gente fala, sempre buscando vitórias, resultados positivos, essa busca pelo sucesso. E rapidamente queria que você também falasse sobre o Everton, né? Chover no molhado, mas é um goleiro muito importante e que hoje mais uma vez foi decisivo. Eu, se deixasse a barba crescer, vocês viam como ela está toda branca.
E quando cheguei aqui não era assim. Aqui igual. Estou a falar há 4 anos atrás. Não tinha cabelos nenhuns brancos. Nenhuns. Agora estou cheio de cabelos brancos. E corto curtinho que é para vocês não os verem. Os campeões, desconforto. Não há outra forma. Desconforto no treinador, desconforto nos jogadores, trocar jogadores que nos dói no coração porque muito nos ajudaram, dói no coração, tomar decisões difíceis de jogadores que te ajudaram a ganhar títulos e chegaram ao final do ano dizer este jogador tem que ir embora, este jogador tem que ir embora, este jogador tem que ir embora, corta-me o coração. Mas eu estou a falar isto de coração mesmo, corta-me, porque eu sei quanto eles se esforçaram para nos entregar aquilo que entregaram, entregaram muito. O que me deixa o coração cheio é porque 90% dos que saíram foram para clubes onde lhe deram mais anos de contrato e ganharam mais dinheiro. E eles merecem. Isso foi o que eu mais gosto, é isso. E depois, é como disse, é uma exigência diária, um compromisso diário. É quando eu não ganho, já sei que todos vocês me vão criticar como se eu fosse um treinador qualquer. E eu manter o meu foco, treino, repetição, consistência. E do outro lado está um treinador igual. Um treinador fantástico, num clube fantástico. Dificilmente o Fortaleza arranjará um treinador melhor que este. Às vezes eu entendo, os torcedores ficam chateados, mas só um pode ganhar. E essa troca de treinadores é só fazer as contas. O Palmeiras tem um. Quanto custa mandar num clube 8 treinadores embora? Quanto custa isso? E ir buscar mais... Quanto custa? Eu pago para despedir e pago para entrar. Ou seja, quando entra um jogador estou a pagar a 2. Quanto isso custa? Quanto é que isto sai do clube em termos financeiros? A gente tem que olhar. Eu penso assim, e eu acho que a nossa presidente e pensa igual. Olha para o treinador e para os jogadores. Ele é bom ou não é bom? Não é bom. Troca. Ponto. É o que eu faço com os jogadores. Ele é bom. Então se é bom eu vou acreditar nele. E sei que o futebol, umas vezes vou ganhar, outras vezes vou perder. E às vezes vamos ganhar assim. Mas ninguém se lembra que nós com o Corinthians em casa, no último jogo, falhámos um penalti. Na final do Paulista, falhámos um penalti que nos metia no jogo. E nós temos que aceitar da mesma maneira. Temos que aceitar e acreditar naquilo que estamos a fazer. Isto é todo um processo. Não há como. A grama, quando eu quero trocar de grama, o processo é sempre o mesmo. Demora tempo. Você raspa a que está, semeia, mete areia, depois espera. Rega, espera. E o futebol é um jogo e uma equipa é a mesma coisa. O problema é esperar. Há equipas que não querem esperar, querem resultados para ontem. Como? Só vai ganhar um. Só vai ganhar um. Se trouxerem... se cada equipa do futebol profissional tiver... todas tiverem um Ancelotti, ou o Guardiola, ou o Mourinho, ou o Luís Henrique, um vai ganhar e 4 vão descer. Podem ter a certeza absoluta disso. Agora... Isso é realmente uma pergunta muito boa em relação, mas quem tem que responder de forma específica e concreta são os dirigentes. Eles é que têm o poder na mão de contratar, ou despedir, ou não despedir. E vocês às vezes também ajudam, uma coisa boa, empurram para sair, mas também a seguir os colocam noutro clube qualquer. Isto já me dizia o Josualdo antes de eu vir para o Brasil. Josualdo Ferreira. Está bem? Abel, boa noite. Rafael Feliciano do Portal Futebol Cearense. Abel, você falou sobre a questão das vitórias seguidas, né? Na verdade, o Palmeiras chega a 6 vitórias seguidas com essa vitória hoje sobre o Fortaleza, e é uma marca que não é alcançada desde fevereiro de 2023. Eu queria que você falasse sobre essa marca, né? Porque é um tempo bem determinante, né? Você já tem muito tempo de Palmeiras, mas é um tempo bem determinante, e eu queria que você falasse sobre essa marca, qual a importância, qual o incentivo que ela dá para os jogadores. Muito obrigado. Boa pergunta, obrigado pela tua pergunta. Sabem o que é mais difícil do que ganhar? Sabem o que é mais difícil do que ganhar? É ganhar novamente. E voltar a ganhar. Não há nada mais difícil do que ganhar de forma consecutiva. Não há mais difícil do que isso. Está bem? Tá aí então a coletiva de Abel Ferreira depois dessa vitória contra o Fortaleza 2-1, Capri. E o Palmeiras que quebrou um jejum que durava 6 anos. A última vitória tinha sido em 2019, 1-0, gol de William Bigode, Capri.
Aí, tranquilidade do Abel, né, o Pretzel? Com vitória e liderança, tudo fica tranquilo, né? Foi bem, ele tá calmo, mas a interpretação dele foi igual a minha no lance do pênalti. Não tem como o meu zagueiro pular daquele jeito, ser marcado o pênalti, que aí tem que cortar o braço dele. É isso aí. Parabéns ao Abel Ferreira. A mesma interpretação que eu tenho, querer acabar com o futebol. Acabar. A gente está vendo aqui a imagem de Bragantino e Cruzeiro. Eles estão há 5 minutos brigando com a imagem aqui. Outro caça-VAR. O VAR chamou o árbitro Alex Stefano aqui para dar um pênalti a favor do Cruzeiro, onde há um encostão. No jogador Matheus Pereira. O Juninho Capixaba encosta na perna do Matheus Pereira, que desaba no gramado. Aí é o jogador brasileiro, né, que se atira para pretestar pênalti. E o VAR, que é o VAR, Diego Pombo Lopes. É o cara que participou de um reality show, né? Isso mesmo, que é onde ele deveria ficar, né? E aí ele chama o Alex Stefano para dar um pênalti de encostão. A sorte do árbitro é que a bola bate na mão do Lucas Silva no lance anterior ao pênalti, certo? Na sequência. Então assim, eles querem apatifar o Campeonato Brasileiro. É uma vergonha o que a arbitragem está fazendo, o que os caras do VAR estão fazendo para caçar pênalti. É uma vergonha. Então o Abel Ferreira, concordo com ele concorda comigo, viu? O pênalti foi uma vergonha. E só para falar, lá em Bragança Paulista, 7 minutos de revisão. Simplesmente 7 minutos de revisão. Agora não deram pênalti pro Cruzeiro, segue 1-0 Bragantino, Capri. Mas ontem foi pênalti no Grenal, né, Pretzel? Foi, mas do critério errôneo do árbitro. Ele sabe por que ele não deu pênalti? Porque ele não deu uma falta criminosa do Gemerson no Ener Valencia no início do jogo, que ele teria que dar cartão na entrada da área do Grêmio, certo? Ali ele sinalizou o seguinte, eu não vou dar qualquer faltinha, pessoal. Eu estou deixando isso bem claro. Esse é o meu critério, equivocado, mas é um critério. E aí ele não deu pênalti. Porque seria uma vergonha se ele desse o pênalti pelas faltas que ele não marcou. Faltas piores do que o lance do pênalti durante a partida. Entende o que eu estou falando? Chegou a ver o jogo ontem? Não vi o jogo não, mas vi o lance do pênalti. Então, pra mim foi muito pênalti. Foi pênalti. Sabe por que ele não deu? Porque teve faltas muito piores durante o jogo que ele não marcou. Ele foi coerente no erro, certo? Ele é um trapalhão, né? Com todo respeito. Não podia mais estar apitando. Pretzel, vamos gabaritar então? Daqui a pouquinho vamos falar de São Paulo 2, Santos 1. Pode ser? Vamos lá? À vontade. Tô pronto. Sobe o hino do Fortaleza. Gabarito do jogo. E a nota do João Ricardo, Pretzel. João Ricardo, 6. Kusevich. 6. Salvou um gol em cima da linha. Davi Luiz. 4. O Davi Luiz perdeu o cabelo e perdeu a bola, hein? 4. O futebol. Foi mal. Davi Luiz tá fazendo hora extra, né? Ele salvou um gol, mas ele não aguenta mais jogar 2 tempos. Claramente não aguenta mais. Não aguenta. Ele foi embora para a entrada do Lucero. Lucero errou o pênalti, 5. Gustavo Mancha. O melhor da defesa do Fortaleza, 6,5. Menino tem 20 anos. Iago Pikachu. 4. Saiu para a entrada do Tinga. Tinga, 5. Matheus Rossetto. 5. Lucas Sacha. 6. E o Caleb? 5. Luca Prior. Luca Prior, bem melhor que o Caleb, mesmo tendo entrado aos 30 do segundo tempo. 6. Mancuso. 4. Mancuso, médio volante do Palmeiras nos anos 90, Pretzel. Nota dele? 8. Jogava muita bola, mas era um sanguinário também. Batia pra chuchu, né? Nossa, sanguinário. Uma época que não tinha VAR, né? Mas jogava muita bola, Mancuso. Mas era gente boa o Mancuso, hein? Nossa, o cara, gente boa demais. Foi pro Flamengo depois, jogava bola também. Foi. Mancuso, muito gente boa. Um cara muito fora do campo, né? Um cara muito gente boa, o Mancuso. O Mancuso atual saiu para a entrada do Diogo Barbosa. Entrou no final, mas não teve muita coisa para fazer. 5 também. Alanzinho, rápido, habilidoso, mas na tomada de decisão ele vai melhorar. Deu um calor no GA, hein? 6 para Alanzinho. Saiu para a entrada do Kevin Andrade. Sem nota. E a nota do Deivinho? O Daverson é uma criança dentro de campo, mas o que ele tem que fazer? Gols. Fez o gol. Nota 7 para ele. Ele vai deixar de ser criança, Pretzel? É claro que ele não vai deixar. Ele já é um personagem, já. Ele já é um personagem, não vai deixar. Ele ajudou a falta do primeiro gol do Palmeiras, ele faz uma falta ridícula. Porque o Mikael tá na ponta, sem espaço para fazer qualquer coisa.
O Fortaleza, se bobeasse, cavaria uma lateral, um arremesso lateral. O que o Daverson... O Daverson chega na corrida e dá uma porrada nas costas dele, cara. Do nada. Falta, gol do Palmeiras. Mas ainda assim, Você sabe... o Daverson fez o gol. Nota 7. Você sabe por que o Daverson está ativo? Aí estava jogando no Atlético Mineiro até outro dia, Cuiabá, Palmeiras, né? Tá no Fortaleza agora. Porque não tem centroavante no Brasil. Aí os caras ficam em busca de alguém aí que joga na posição, né? E parece fora de forma também, viu? Parece. Ele vai se sustentando. O Daverson, no passado, jamais teria essa carreira que ele tem hoje. Nos anos 90, nos anos 80, o Daverson seria jogador de Série B de Campeonato Brasileiro. Não jogaria. É que hoje não tem, então chama o Daverson. E o Voivoda, Juan Pablo Voivoda, parece que técnico do Fortaleza. Chegou num momento, ele tá há 4 anos no Fortaleza. Eu vou falar algo que eu achei que eu não falaria, viu? Acho que o Fortaleza tem que trocar o técnico. Porque eu tenho visto o Fortaleza jogar e me parece que esgotou. O time é bem veterano, tanto é que hoje ele botou 3 meninos no jogo, né, para dar uma equilibrada. Deu para notar que o Fortaleza cansou com os jogadores que iniciaram a partida, daí ele botou a molecada e melhorou o time. Então, assim, me parece que o Voivoda tá um pouco perdido, viu, nos seus esquemas de jogo e tal. O Fortaleza podia jogar melhor. Então, vou dar uma nota 4 pro Voivoda. Muito bom, muito bom. Tá aí, portanto, o gabarito do Fortaleza. Agora a gente muda o hino, vai conferir o Verdão. E a nota do goleiro Everton. 8. Ei, o Everton, hein? Hoje foi gigante. Jai, 5. Tomou um calor do Alanzinho. Jogou muito bem contra o Inter. Hoje não conseguiu repetir. Gustavo Gomes. 6. Mikael. Pô, cavou a falta do primeiro gol e ao mesmo tempo foi um leão na bola aérea, né? 6,5 pro Mikael. Piquerez, hoje discreto, hein? 5,5. Emiliano Martinez. 5,5. Richard Rios. 6. Saiu para a entrada do Aníbal Moreno. Entrou para fechar o meio ali, 5. Felipe Anderson. 5,5. Foi embora pro Maurício entrar. 5. Estevão. 6,5. Sempre muito bom. Foi embora pro Naves. O Naves cometeu um pênalti na visão do VAR e do árbitro que não aconteceu. Eu vou absolver o jogador. 6. Flaco Lopes. 7,5. Bom jogo do Flaco Lopes. Muito bom jogo, diria. Foi embora para a entrada do Vitor Roque. Nossa, 4. O Vitor Roque, hein? Já perdeu a condição de titular, hein, Pretzel? Me pareceu que ele entrou bem desanimado no jogo. Sabe quando tu entra assim, perdi a posição, vou ter que jogar 10 minutos, certo? Mas só que Gente do céu. Ele entrou aos 26 do segundo, ele teve um bom tempo para jogar, não tocou na bola. Esse rapaz, meu Deus, surgiu como um espanto no Atlético Paranaense. Foi pro Barcelona, não aconteceu nada. Foi depois para o Betis, não aconteceu nada. Veio pro Palmeiras e não tá acontecendo nada. Meu Deus, Vitor Roque. Eu lamento, porque a gente precisa tanto de centroavantes, de camisas 9, não é? De jogadores de qualidade diária. Torci muito pro Vitor Roque voltar pro Brasil e brilhar no Palmeiras, mas olha, por enquanto, não. Vamos torcer, né? Tomara que ele consiga ainda se recuperar. Facundo Torres. 7. Saiu para a entrada do Alan. Alan entrou para fechar o meio também, 5. Nota do técnico Abel Ferreira. Líder do campeonato, se deixar disparar, ninguém busca mais o Palmeiras. Melhorou o time. Parou de ser teimoso. Tirou os jogadores da reclusão. Deixou o time solto do meio para frente. Voltou a escalar o Felipe Anderson na posição que ele joga melhor. Quer dizer, o treinador que eu achei que deveria sair do Palmeiras, devido ao péssimo campeonato paulista, mostra que ele sabe também ver as coisas que ele está errando e sabe corrigi-las. Então, Abel Ferreira hoje, nota 7,5. Recuou bastante o time, recuou por uma estratégia e quase pagou pelo pênalti mal marcado, na minha opinião, mas que aconteceu. O jogo poderia ter terminado 2-2. Aí a nota dele ia cair, porque ele recuou bastante o time para garantir uma vitória. E deu certo.
conseguiu garantir 3 pontos, onde o Palmeiras sempre é muito difícil, assim como é em Porto Alegre, ganhou do Inter, assim como é em Fortaleza, ganhou do Fortaleza, nota 7,5 para o Abel. Finalmente a nota do árbitro Paulo César Zanovelli. 3. Arbitragem brasileira, né? A festa toda rodada. Tem debate, tem polêmica com a arbitragem no Brasil. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui ao grande Marcelo Mendes. O Marcelão tá ouvindo a gente lá no ABC. E ele compartilha aqui com a gente a informação, Pretzel, da morte do grande Gatti, Hugo Gatti, a lenda histórico do gol argentino histórico. Morreu hoje o Gatti, goleiro do Boca Juniors, da seleção da Argentina, aos 80 anos de idade. Ele estava internado há 2 meses por causa de um acidente de trânsito e teve complicações nessa internação, teve problemas respiratórios, problemas cardíacos e hoje acabou morrendo. Hugo Gatti, lenda do gol argentino, lenda do gol do Boca e também da seleção da Argentina. Jogava com uma faixa na cabeça. Ele e o goleiro Ortiz, outro goleiro argentino que jogou no Galo por muitos anos também. Exatamente. Nossas condolências à família e ao futebol argentino. Valeu, Pretzel. Estaremos juntos às 6 horas nos Donos da Bola e depois no Esporte em Debate. Então, bom descanso para você e até lá, hein? Feliz Páscoa para todos. Viva o rádio. Um abraço. Valeu. Alexandre Pretzel, destaque final da opinião de Fortaleza 1, Palmeiras 2, 9 horas e 17 minutos. Depois do intervalo, vamos falar da vitória do São Paulo sobre o Santos no Clássico do Morumbi, 2-1, com o trabalho da reportagem Bandeirantes, do João Paulo Capilanes e do Bruno Milhozzi. O Bruno Puzóvio segue com a gente também, vai já atualizar aí o placar de Bragantino e Cruzeiro, que estão jogando em Bragança Paulista. Não saiam daí, já voltamos, até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, escolheça o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes. Na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Bem, amigos, estou de volta à Band com o programa Galvão e Amigos. Falaremos de futebol, automobilismo e vários outros esportes. Comigo estarão Casagrande, Falcão, o Mauro Naves e sempre convidados especiais. Haja coração para essa novidade. Galvão e Amigos, toda segunda, 10h30 da noite, ao vivo, na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Aperta novamente para ganhar a jogada. O time do São Paulo vai pro toque, levando no meio para Ferreirinha. Ferreirinha dominou na intermediária pro São Paulo. Vai pra finta, driblando o primeiro, abriu na esquerda. Vai sair o pancadão pro gol. Toque! E é dele o gol! Ferreirinha! Gol! Marca de 9 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. A jogada pelo setor de esquerda, Campo-Ataque, lançamento para André Silva, inteligente, dominou, cruzou. O Ferreirinha entrou de perna esquerda, meteu pro fundo da rede. São Paulo e Ulisses. E vem São Paulo na direita do Campo-Ataque, cruzamento da grande área, vai sair mais um. André Silva. Jogada rápida pelo setor de direita no campo de ataque. O cruzamento do Alves. Ele entrou livre. O cruzamento em arco perfeito para tocar na bola e meter no fundo da rede. André Silva perfeito. Alves perfeito. Era parado o jogo. Levantou o São Paulo. Toca de bola. O Santos apertou. Pênalti. Penalidade máxima em cima do Léo Godoy pro Santos bater, o árbitro deu pênalti. É pênalti pro time do Santos. Tiquinho em cima da linha frontal da grande área com as pernas abertas, se posiciona, corre pro canto esquerdo, partiu Tiquinho, bateu! O gol! Cobrando o pênalti a 47 do segundo tempo. Tiquinho, ele partiu pra bola, um canhão, uma paulada no canto direito. O Rafael acerta o canto, mas não alcança. Ela morre no fundo da rede. Com a emoção maior do futebol. Bom, tá aí Ulisses Costa e os três que fizeram o placar do Morumbi. Essa vitória do São Paulo sobre o Santos por 2-1, vitória que dá um alívio aí pro técnico Luiz Zubeldia e que continua dando aí uma pressão na diretoria do Santos em busca de um técnico ou não, né? Se vai continuar com o César Sampaio. O Santos não jogou mal não, hein? O Santos fez um jogo muito correto contra o São Paulo. Aliás, acho que o empate até teria sido um resultado talvez mais justo aí. O Santos não se acovardou no estádio do Morumbi, não. Mas
a vitória foi São Paulina. E pra gente entender esse cenário, o Leandro Quesada tá conosco aqui, foi o comentarista da partida, ao lado do Ulisses Costa, do João Paulo Capelanes e do Bruno Migliosi, que vem daqui a pouquinho. E o Quesada vai explicar pra gente agora como foi essa vitória do São Paulo. Fala aí, Quesada! Depois de 4 empates, finalmente no Campeonato Brasileiro, o São Paulo conseguiu uma vitória para dar um pouco mais de tranquilidade nesse momento ao time e reforçar a permanência do técnico Zubeldia, que estava com a corda no pescoço. Uma derrota hoje para o Santos dificilmente manteria Zubeldia no cargo de treinador do São Paulo Futebol Clube. E parece que os jogadores estão com o Zubeldia mesmo. A gente percebeu durante o jogo um São Paulo antenado, um São Paulo empolgado, correndo bastante, marcando bastante, ligado na partida os 90 minutos. E desta forma o São Paulo conseguiu construir essa vitória pelo placar de 2-1. Quando o São Paulo vencia por 2-0, dava até a impressão de que poderia ampliar o placar, fazer 3 e tal, mas não chegou a esse placar. E aí, com um gol de Tiquinho de pênalti, um pênalti feito pelo Enzo Dias, que abriu o braço e a bola tocou no braço do argentino, Tiquinho diminuiu o placar já no finalzinho do primeiro tempo. Mas no segundo, o Santos não teve forças para buscar esse empate, embora o último lance tenha sido do Santos, não é? Uma cabeçada do Tassiano numa defesaça do Rafael, garantindo a vitória, que ele poderia ter sido o empate do Santos no jogo disputado no estádio do Morumbi. Um São Paulo muito ágil, um São Paulo muito vertical, com poucos passes para chegar até o gol do goleiro santista Brazão. Foi assim aos 9 minutos, uma marcação muito bem efetuada na saída de jogo do Santos. O João Schmidt perdeu a bola para o Alves, o Alves passou a bola para o Marcos Antônio e ele começa a construir essa vitória do tricolor. Para Ferreirinha, para André Silva, devolvendo para o Ferreirinha abrir o placar. E depois o mesmo André Silva aos 22 minutos, Marcos Antônio encontrou o Alves cruzou na área e o André Silva cara a cara com o goleiro para fazer o segundo gol do tricolor. Foi assim que o São Paulo chegou aos 2 gols no estádio do Morumbi. Melhora a classificação, chega a 7 pontos, não empata pela 5ª vez seguida, porque só havia empatado até aqui, e começa a respirar um pouco melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Uma vitória merecida do tricolor contra o Santos no estádio do Morumbi. Valeu, Quesada. Tá aí o Leandro Quesada com a análise do jogo, explicando aí como foi a vitória São Paulina. Então vamos trazer aqui João Paulo Capelanes e o trabalho nos vestiários do tricolor. Depois dessa vitória, o Capelanes ouviu aí quem foi possível pra a gente entender e compreender o lado do São Paulo no jogo. Vamos lá, João! Fala, Capri, um abraço pra você, especial pros ouvintes da Rádio Bandeirantes deu tricolor. Capri, primeira vitória e agora quem para esse São Paulo, hein? 5 jogos, nenhuma derrota. É bem verdade que entrou nessa rodada, claro, na zona de rebaixamento, começando agora o Campeonato Brasileiro, mas uma coisa é fato, aquela pressão em cima do Zubeldia, agora, pelo menos até esse início de semana, não existe mais. São Paulo com essa vitória diante do Santos, pula 6 posições, vai para lá na 10ª colocação do Brasileirão, dá uma apaziguada, amenizada nos ânimos e agora, claro, o foco no meio de semana, a Copa Libertadores da América e no outro fim de semana tem o duelo contra o Ceará no Castelão. Agora, vamos trazer um pouquinho da palavra do técnico Luiz Zubeldia. É claro, Capriotti e ouvintes da Rádio Bandeirantes, se o São Paulo tivesse empatado ou perdido, qual seria o tom da entrevista coletiva? E aí, Zubeldia vai ou Zubeldia fica? Como venceu e venceu bem, principalmente num primeiro tempo interessante do tricolor, a pressão e a tônica da entrevista coletiva foi mais para abordar outros temas. Então, com a palavra, o técnico Luiz Zubeldia fala sobre o duelo e, claro, a projeção para a sequência da temporada 2025. Fala, Zubeldia! Bom, o resultado, você já bem percebeu que aqui no Brasil faz muita diferença, né? Principalmente para a continuidade do trabalho, mas eu queria que você fizesse uma análise sobre o time hoje, sobre a entrega do São Paulo, principalmente no primeiro tempo. O que você gostou de ver? O que você acha que deu para fazer, principalmente pelo que a gente sempre... Rendimiento del segundo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque acho que la necesidad de ganar estaba por encima de todo y más un clásico ante una atmósfera muy bonita.
Me quedo con un gran primer tiempo, me quedo con una gran actitud del segundo tiempo, el famoso saber sufrir para poder ganar y en términos generales hoy cumplimos con lo que había que hacer, que era entregar un triunfo, un partido vibrante a nuestros torcedores, a nuestra familia, y desde ya agradecer por estar aquí un domingo santo, una vez mostrando lo grande que es Sao Paulo, con 50.000 torcedores aquí en el Morumbis. Obrigado por esa situación, obrigado a los jugadores, obrigado a la comisión directiva, y tenemos que seguir. Esto todavía continua. Zubeldia, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio TV Band. Zubeldia, você completou oficialmente hoje um ano aqui no Brasil. E há quem diga que você é perseguido pela arbitragem, hoje tomou mais um cartão amarelo, e há quem reclame. Pouco vai se falar sobre a arbitragem do jogo de hoje, porque o São Paulo ganhou. Mas eu queria a sua análise. Muito malo. Eu queria a sua análise em relação ao pênalti do Enzo Dias, ao possível pênalti da segunda etapa em cima do Alves. E nesse um ano que você completa hoje, como é que você, na sua experiência, classifica a arbitragem brasileira? Boa, ruim ou regular? ¿El qué? ¿La última que me dijiste? Arbitragem brasileira. No, boa. Creo mucho en los árbitros. Creo mucho acredito mucho los árbitros de aquí. El de hoy fue un mal arbitraje en jugadas puntuales. A Tiquinho le cobraba, pasaba el viento y le cobraba falta. A Andrés Silva no le cobraba una, a Alves no le cobraba falta. El penal no hubiese dado la tranquilidad del 3-1. El penal que le hacen a Alves es penalazo. Pero algo que Sampaio vino aquí y se mantuvo con personalidad, con autoridad. Ahora, espero que cuando nos dirija de visitante mantenga la misma personalidad que mantuvo aquí en el Morumbis para no cobrarnos ciertas faltas. Espero que cuando vaya a Sao Paulo a otro campo, ¿no?, y nos dirija y tenga que pitar un penal que es a favor de Sao Paulo, tenga la misma personalidad que tuvo hoy. Ahí va a ganar credibilidad Sampaio con él. ¿Saben por qué me amonestó? Porque le dije, a Tiquinho le cobras todo porque es un jugador de experiencia. A nos, que tenemos jugadores de menos edad, no nos está cobrando una. Por eso me amonestó. Se ve que le dolió la piña verbal. Le dolió. Tá bom. Maravilha, palavra na entrevista coletiva do técnico Luiz Zubeldia depois da vitória do Tricolor, São Paulo 2, Santos 1. Agora, muita atenção, Zubeldia acabou falando também ao longo dessa coletiva sobre a possibilidade de reforços. Todo mundo sabe que a situação administrativamente falando e financeiramente do São Paulo não é lá das melhores, mas deixou bem claro que conversa diariamente com a diretoria, com o Muricy Ramalho, e caso o São Paulo encontre uma possibilidade interessante no mercado, vamos lá, não tem o Caleri mais para a sequência da temporada. De centroavante, só o André Silva. Então, caso pinte a possibilidade de um jogador, por exemplo, com experiência internacional, como falamos na jornada esportiva, um jogador que não venha com custos, por exemplo, sem contrato, como veio o Cédric Soares, a essa possibilidade ela não está descartada. E agora, o São Paulo vai focar. Meio de semana, tem jogo fundamental, Copa Libertadores da América, Tricolor que vem de um resultado meio esquisito contra o Alianza Lima no Morumbi, e agora vai até o Paraguai para pegar o Libertad e, claro, tentar voltar com os 3 pontos. E pro fim de semana que vem, claro, tem um longo chão pela frente, o São Paulo visita o Ceará no Castelão pelo Campeonato Brasileiro. Então uma sequência dura pela frente. Luiz Zubeldia, por enquanto, Ricardo Tadeu, Capriotti Sanches. Comigo, Capri, você que gosta de fôlego. Respirando sem aparelhos, hein, Capriotti? Volto contigo, Capri! Valeu, João, tá bom, Essa vitória aí tira o aparelho do Luiz Zubeldia, né? Mas a primeira derrota vai voltar tudo de novo, viu? E é claro que o São Paulo em algum momento vai perder, né? Vai perder, e aí vai voltar tudo outra vez. Mas ele tem um respiro aí. Agora é o seguinte, hein? Teve um pênalti pro São Paulo lá não marcado. O Cristiano Panvec tá me mandando mensagem aqui. E o pênalti? Fala do pênalti.
E ele tem razão, foi muito pênalti do Gabriel Brazão no Matheus Alves. Muito pênalti, não é? E a arbitragem muito mal, não é? Muito mal no lance, mas foi muito claro, né? O Wilton Pereira Sampaio, que é árbitro de Copa do Mundo, não deu pênalti. O VAR não chamou, não viu. Não é que foi um pênalti assim, mais ou menos. Foi muito pênalti. Foi na canela do jogador, não é? Do Matheus Alves. Não acertou a bola, deu só na canela. Mas a sorte do árbitro é que o São Paulo ganhou. Senão o Zubeldia ia estar todo mundo no São Paulo falando desse pênalti não marcado. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conferir o outro lado do clássico, então, o Santos. O Santos que segue sem vencer, agora na zona da degola. Vamos com o Bruno Migliozzi trazendo o trabalho nos vestiários do Santos no Morumbi. Parada rapidíssima, já voltamos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com o Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Tá ligado em Motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Mais qualidade e resistência em duas rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. 11 de maio é dia de correr por mim e pelas crianças do Hospital do Girac e ajudar a vencer o câncer infantil. Sua participação na corrida e caminhada grátis transforma o meu futuro e o de milhares de crianças. Inscreva-se em grac.org.br. Estou esperando por você. Corre por mim. Grac, um hospital cheio de vida. Apoio Instituto Bandeirantes. Tava com saudade de um novelão? A espera acabou. A Band TV traz pra você Beleza Fatal. Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Camila Queiroz e grande elenco numa trama envolvente, com reviravolta, vingança e briga por poder. Mergulhe nessa história com a gente. Beleza Fatal, de segunda a sexta, às 8:30 da noite, na Band TV. Já disponível no streaming da Max. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito